Muito bem. Muito boa noite a todos. Pessoal, hoje é a nossa aula mais do que especial. Como eu já tinha antecipado para vocês, nós vamos trabalhar hoje um conteúdo do Enem, que nós não temos aqui no MEP, não temos essa aula na nossa grade regular. E para isso, nós temos aqui um convidado super especial. O tema da aula é educação física. E alguns de vocês talvez estranhem, não sei como é na escola de cada um, né? Está uma transição aí no ensino, mas a questão da aula de educação física ser mais focada na prática, na quadra, isso aí já foi muito, né? Só dessa forma, mas hoje em dia é um conteúdo também teórico e que cai, sim, no Enem. Certo? Então, para isso, como eu não sou professor de educação física, a gente trouxe aqui um especialista no assunto. Professor Daniel Carvalho de Castro Filho, que é profissional de educação física, formado pela Unifoa, pós-graduado. Só um minutinho que eu perdi a sua pós-graduação. Prontinho. Perdi aqui a minha colinha. Professor Daniel Carvalho de Castro Filho, profissional de educação física pela Unifoa, pós-graduado pela Universidade Gama Filho e agora fazendo sua segunda pós-graduação em gestão e educação física. Ele é professor do Colégio de Aplicação da UGB há 13 anos, trabalhando com educação infantil, fundamental e médio, e também trabalhando na Prefeitura de Volta Redonda, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, há 15 anos, já tendo sido estagiário, professor e coordenador. Ele também atua como personal trainer. Então, meus queridos, um conteúdo diferente, especial aqui para vocês hoje. E por que exatamente na nossa aula, né, de interpretação? Bem, o conteúdo da educação física no Enem, ele está geralmente caindo na prova de linguagens, junto com a parte de interpretação. Mas aí quem vai falar melhor para vocês sobre esse assunto é o professor Daniel. Vou passar a palavra para ele, então. Muita honra de tê-lo aqui conosco essa noite, professor. Muito obrigado pela presença. Microfone desligado. Desculpa. Então eu desligo porque onde eu moro aqui passa muito carro, muita moto. Não sei se estava atrapalhando aí já, né? Fico preocupado de atrapalhar. Mas comigo falando vai ficar mais tranquilo. Pessoal, aí eu que agradeço, né, o convite de vocês. É um prazer estar aqui compartilhando desse momento, né, de estudos com vocês. Né? Agradeço o Ciro aí pela apresentação. Beleza, apresentação, né, Ciro? Valeu. E como o Ciro bem disse, pessoal, a educação física, não só a educação física, a educação no Brasil está sempre se transformando, sempre evoluindo, né? A gente, inclusive, no ano que vem, o ensino médio, né, ele vai ser transformado, né? Vai ser dado início ao novo ensino médio. As escolas têm que começar a atuar, né, com esse novo modelo a partir do primeiro ano. E a educação brasileira está se adequando, né, a isso tudo. E junto com isso vem a educação física, né, que na verdade, dentre a maioria das áreas, né, de educação, as disciplinas das escolas, a educação física é uma das mais novas disciplinas quando a gente fala nessa questão de conteúdo, né, da parte teórica. A educação física até então, né, ao longo da história, ela era cobrada como prática, né? Eu não sei todos os alunos, né? Eu trabalho com ensino, com educação infantil, né, como o Ciro bem disse, fundamental e médio. Eu recebo os alunos que tiveram aula de educação física prática, alunos que não tinham educação física, alunos que tiveram aula teórica, mas muito poucas, e outros que tinham, né, esse conteúdo de educação física. Eu não sei como é que foi com vocês. Alguém gostaria de dizer aí que se teve ou não educação física durante o ensino médio, por exemplo, se teve a parte teórica? Alguém gostaria de Sim, eu compartilhar? tive. Agora, né, no meu colégio, no UFRJ, eles falam bastante, né, assim, parte teórica e parte prática. E era bem Legal, legal. construtivo. Você fez aqui o IF no Aterrado? Isso. Você viu aula com o Marcelo Paraíso lá? Tive sim. Ele foi meu professor na graduação, excelente professor, né? Então, eu acredito que você esteja bem preparado nesse quesito, né? Da parte teórica de educação física. Só que nós temos, no caso, alguns alunos, né? Muitos alunos, eu recebo muitos alunos que nunca tiveram educação física, né?
Eu estudei com o Ciro, né, Ciro, no ensino médio, e a nossa educação física era prática, e nós tínhamos prova prática, né, Ciro? De educação física. A gente tinha que executar movimentos para construir a nossa nota, né? Dentro da disciplina de Se eu educação física. tivesse, perdão, professor, se eu tivesse o físico de hoje, acho que eu estava reprovado até agora. Pois é, e aí que entra, né, essa nova fase da educação física, né, para acabar com esse tipo de preconceito, né, de estereótipo perante até o físico das pessoas, né? O objetivo principal da educação física hoje não é formar atletas, como já foi em certas épocas, né? Que o objetivo era estar formando atletas para as Olimpíadas, né? Começando nas escolas, ou então formar soldados, né? Para as guerras, né? A educação física mudou. Hoje em dia, a educação física se preocupa em formar cidadãos, né? Pessoas melhores, né? Ela se preocupa em estar ensinando questões sobre qualidade de vida e saúde, né? Sobre o convívio social. Então, é isso que a gente vai conversar um pouco hoje, tá bom? Deixa eu abrir aqui o chat, algumas pessoas responderam, né? Professor, comentário aqui no chat. Isso, Isabela disse: no meu ensino médio foi falado bastante sobre o corpo e as formas das suas expressões. perfeito, Isabela. Isso aí. Isso aí é um pouco do que a gente vai falar hoje, né? E, na verdade, isso aí é o que mais costuma ser cobrado no Enem, hoje em dia, na disciplina de educação física, né? Que eu acho que é o nosso objetivo principal aqui, né, Cira? Tá discutindo sobre a prova do Enem, né? Que vocês estão se preparando aí. Então, eu vou estar aí tentando esclarecer para vocês, tirar dúvidas e tentar clarear um pouco vocês sobre os conteúdos que mais caem lá, né? Que mais são cobrados, tá bom? Ô, Ciro, quer falar alguma coisa antes? Posso começar? Sim, claro. Falar aqui, pessoal, vocês já sabem, já conhecem a nossa aula, participem, não fiquem com vergonha, porque tem um professor novo na sala. Ó, eu falei para ele que vocês participam bastante o tempo inteiro, hein? Não me façam passar de mentiroso. Eu Valeu. preciso da participação de vocês, gente, até para ter uma noção, né, de como que vocês estão na área de educação física mesmo, né? Qual o conhecimento de vocês, até porque vamos imaginar que vocês possuem um conhecimento bom na área, então eu posso aprofundar mais, né? Caso contrário, caso vocês nunca, assim, se a maioria do aluno nunca teve contato, né, não chegou a aprofundar nesse conhecimento, eu tenho que pegar mais leve, né, e de começar mais superficialmente, né, para não ficar uma coisa perdida, né? Mas, assim, antes de tudo, a educação física no Enem, né, como o Ciro já disse, tá dentro da parte de linguagens, né? Linguagem, código e suas tecnologias. Muita gente se questiona, né? Muita gente pergunta, pô, mas como assim educação física, né, que fala do corpo, de saúde, por que vai estar na área de linguagens? Está na área de linguagem exatamente por conta desse comentário aqui, deixa eu ver, que a Isabela fez. Na educação física, quando a gente fala, né, de atividades, na maioria, boa parte das atividades, né, dos movimentos que o nosso corpo faz, ele está voltado para as expressões. Então, a gente vai discutir bastante essa questão da expressão do nosso corpo, né, de corporeidade, eu vou estar explicando isso para vocês. E as questões de educação física, elas são muito voltadas também para a parte de interpretação de texto. É muito comum no Enem a questão vir com um texto, como a maioria das questões, né, mas as respostas, né, as opções, elas, na maioria das vezes, possuem várias respostas com afirmativas corretas, né, várias respostas corretas, só que a resposta que a gente vai ter que marcar vai ser aquela que a gente vai interpretar do texto, né, vai ser aquela que o texto está induzindo que a gente marque, né, que o texto está pedindo que a gente marque. São questões interpretativas, na maioria das vezes. E nós já tivemos épocas, né, que o Enem cobrava muito sobre os esportes, né, regras, algumas informações atuais, né, sobre algum contexto esportivo ali, algum acontecimento. Só que nos últimos anos as questões vêm, tipo assim, deixado bem claro que são interpretativas, né, que vocês têm que ler o texto ou analisar a imagem e marcar a opção correta de acordo com aquilo, né? Deixa eu ver o chat aqui. Larissa comentou no chat, professor, eu tive aula de educação física, mas o ensino foi bem raso. Isso, eu recebo, na verdade, a maioria dos alunos que eu recebo, né, nas instituições que eu já trabalhei, com essa parte teórica que eu trabalho, a maioria teve muito pouco contato, muito pouco mesmo, sabe? Um contato muito frio. Eu não sei, vocês tinham apostila de educação física, ou livro, ou material de educação física, ou simplesmente o professor passava o conteúdo? Como é que era? Larissa disse que não. Não teve, né? Muito bom, Larissa. Só o conteúdo. Certo. Então, a maioria dos alunos que eu recebo,
são desse perfil, né? Que nunca tiveram contato com material de educação física, né? E aí que está o problema quando a gente vai, quando o assunto é Enem, porque o aluno às vezes fica perdido. E mesmo a questão sendo fácil, porque a gente vai perceber isso hoje, né? Que as questões de educação física elas não são de níveis difíceis, não. Só que o aluno às vezes nunca viu falar naquele assunto, ele fica nervoso, fica ansioso, né? Ele se perde ali, né, às vezes na leitura, porque ele, poxa, educação física, como assim e tal? Às vezes o aluno nem sabia que ia cair educação física. Eu já me deparei com muitos alunos que nem sabiam que tinha educação física no Enem, né? São 5 questões até então, tá, gente, que cai de educação física. E tudo bem que não é um número muito alto, né? Você falar 5 questões, mas essas 5 questões, elas podem definir a sua vaga, né? Elas podem definir o seu futuro. Se você errar essas 5 questões de educação física, com certeza um outro candidato vai acertar essas 5 questões e pode fazer diferença ali, né? Pode pegar sua vaga na tão desejada faculdade ou no curso, às vezes é uma faculdade mais próxima de casa, ou então aquela que você sempre sonhou, e aí você vai acabar perdendo a vaga, né? Porque você não teve contato com essa questão de educação física, tá? Então, é importante, né? Eu até já em outros momentos, né? Cheguei a conversar com o Ciro, eu falei, Ciro, pode me chamar lá que eu estou disponível, né? A gente bate esse papo com a galera lá para ajudar eles, né? A realizar esse sonho aí, conquistar essa vaga. Tá bom, gente? Então, assim, nas minhas aulas, eu preciso da participação de vocês. Vocês podem fazer pergunta, né? Podem comentar aí de vivências de vocês na área de educação física, né? Tanto na escola ou até fora da escola. É importante a gente buscar algumas informações, né, do dia a dia de vocês também, que aí eu vou ter uma noção de como que está o conhecimento de vocês, tá? O que eu separei para essa aula? Eu peguei uma revisão do Enem, tá? Que eu utilizo muito para dar as minhas aulas. É uma revisão que vai estar ali, basicamente, aquilo que mais cai, né? Aquilo que é mais recobrado. Além dessa revisão, eu vou estar, durante a minha explicação mesmo, durante a participação de vocês, eu vou lembrar de algumas coisas, é óbvio, né? Que eu não vou conseguir jogar todo o conteúdo, nem seria legal, né? Nem seria saudável jogar todo o conteúdo na cabeça de vocês agora, vocês vão ficar perdidos. Então eu vou, de certa forma, cutucar vocês, até porque o conteúdo de educação física, gente, ele não é um conteúdo de outro mundo, né? É um conteúdo que a gente costuma ver na televisão, que a gente costuma discutir, às vezes, no dia a dia, né? Às vezes, em conversa com os amigos, né? Ou programas, tá nas revistas, tá bom? Não é nada de outro mundo. Mas, na hora de resolver uma questão, na hora de acertar lá na prova, a gente tem que ter essa conversa, né? Você tem que ter tido esse contato, né? Com essa parte teórica. Tá bom, gente? Ciro, pode compartilhar aqui, então? Sim, fique à vontade. Eu vou compartilhar a tela inteira, certo? Apresentar agora, né? Isso. Aí tem aí uma janela, uma outra guia, alguma coisa assim? Uma janela, né? Uma janela é melhor? Eu Deixa eu ver costumo aqui. compartilhar a tela inteira quando eu faço, por isso que eu estou perguntando. Então, quando você compartilha a tela inteira, às vezes dá aquele problema de tipo um espelho infinito, né? Que Ah, fica tá. acontecendo assim. Eu geralmente uso uma janela, funciona numa boa. Tá. Mas Compartilhar aqui, a seu então, critério. ver como é que fica aí para vocês. Como é que tá aí? Estão vendo direitinho? Não, eu acho que entrou. Você está compartilhando a própria. Aí, deu Deu o espelho, né? o espelho infinito. Tá, deixa eu interromper aqui. Eu botei janela. Então, tenta o outro. Vou tentar uma. Peraí, vamos lá. Deixa eu ver se entra agora. Uma guia ele vai pegar só o do navegador, né? Deu espelho de novo, né? Para mim deu espelho aqui. Sim. Vou fazer diferente, então. O conteúdo está no Chrome, no navegador? Tá no navegador. Então tenta usar uma guia. Uma guia e você, né, seleciona só Isso, essa já abinha coloquei. aí. Vê se foi para Isso, vocês. agora. Show de bola. Eu não sei como vocês estão vendo, mas dá para ver o slide direitinho? Isso. Estamos vendo o slide do título Educação Física amarelo até um negocinho no final, assim, qualidade de vida. Isso, o tetinho da casinha. Tá, beleza então, gente. Então, olha só. Eu vou jogando, eu vou comentando aqui com vocês o conteúdo,
Estava discutindo, qualquer coisa, pode me interromper, tá, Ciro? Até se você tiver uma pergunta, ou alguém tiver uma pergunta aí, é interessante que vocês tenham pergunta, até para entender se eu estou me expressando de maneira clara, tá? E aí a gente vai continuando, beleza? Beleza. Show de bola. Então, olha só, esses slides, né, o conteúdo eu separei do ensino médio, né, primeiro, segundo e terceiro ano, é um resumo. No caso está aqui, ó, educação física, né, revisa Enem, a gente está na primeira série, no primeiro ano, beleza? E aí a gente vai começar falando, gente, sobre saúde e qualidade de vida, tá? Como eu bem expliquei antes, a gente está cansado, vocês também devem estar cansados de ouvir essa palavra, né? Saúde e de ouvir qualidade de vida. Então, o que a gente precisa entender, né? Antigamente, o conceito de saúde era somente a ausência de doença. Então, vocês talvez já tiveram aula disso na escola, eu já tive, né? Saúde era considerado somente quando a pessoa não estava doente. Então, os profissionais de saúde, educação física, né? E até quando a gente estudava, a informação que era passada era que, se você não está doente, se você acordou e conseguiu realizar suas atividades diárias, né? Se você foi para a escola, se você entrou hoje na aula, se eu estou dando aula aqui para vocês, então eu estou com saúde. Antigamente era assim. Só que hoje não é bem assim. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, a palavra saúde significa um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, a pessoa tem que estar bem, né, um bem-estar, ela tem que estar se sentindo bem fisicamente, mentalmente, que hoje é um dos grandes problemas de saúde na sociedade, questões de depressão e ansiedade, muito por conta da pandemia, né, e socialmente. Por que socialmente? Existem muitas pessoas que não conseguem lidar, né, nessa parte social, né? Não consegue se dar bem em sociedade, não consegue se relacionar com outra pessoa, né? Por conta de níveis de estresse, ou por conta de algum distúrbio também. A gente vai estar vendo isso também, tá bom, gente? Então, saúde, bem-estar físico, mental e social. Então, no Enem, gente, quando o Enem for cobrar de vocês essa questão de saúde, provavelmente vai ter essa palavra, né? O bem-estar físico, mental e social, tá bom? E aqui, ó, completo, como eu disse, ó, é importante não associar o conceito de saúde, né, com a questão da ausência de doença. Então, que isso fique claro, porque com certeza isso vai cair em pegadinhas para vocês, né? Com certeza o Enem cria pegadinhas para colocar lá que se a pessoa não está doente, ela tem saúde. E não é bem isso, tá bom? Alguma dúvida, gente? Tranquilo. Beleza? Vendo, Tudo pessoal? bem. Essa aí já é uma que, né, só na questão da interpretação, aquilo que a gente sempre lembra para vocês, é a questão do quase certo, né? Você olharia, para quem não tem doença, está com saúde. Tá vendo? Não é bem assim. E olha, Né? Ciro, Só cai lembrando, direto. pessoal, não esqueçam de anotar, tá? Os principais pontos aí que vocês estão observando na fala, tudo que que o professor ensinar aqui. Né? Hoje a gente não vai ter um material tão completo depois de slide para passar para vocês. Talvez nós estamos ainda vendo como é que vai ficar. Vai ter exercícios depois para vocês fazerem sozinhos, como sempre. Mas hoje, né, eu peço para vocês anotarem os principais pontos, até para reforçar. Ô, Ciro, Professor? esses slides depois eu te passo, pode ser? Você passar para eles? Dessa forma mesmo que está aí? Isso. Eu Tá. tiro, Melhor ainda. Maravilha. eu tiro o print de todos e mando para você. Show? Tá. Maravilha. Tá vendo, gente? O professor já quebrou o galho aí, eu não vou nem precisar anotar tudo. Não, é isso aí, Vai beleza. lá. E Ciro, eu vou. É bom anotar para fixar o conhecimento, mas vocês vão receber o material depois, né, para vocês continuarem lendo, né, estudando quando vocês quiserem. Eu passei para o Ciro também o livro, né, Ciro? Depois você comenta com eles aí. Beleza. É um e-book muito interessante, né, de questões do Enem. Depois você. A gente tem lá a sala do Google Classroom, né? Depois eu vou compartilhar tudo que a gente tiver lá. Perfeito, então, Ciro. E aí, gente, continuando. Sobre qualidade de vida agora, né? A gente precisa entender que qualidade de vida e a saúde andam juntos. Antigamente, a saúde, né, a área da saúde separava essas duas coisas. O que é bizarro, né? Que a gente para analisar, qualidade de vida e saúde estão ligados ali, né? Mas hoje em dia, né, como eu bem expliquei, a saúde não é somente a ausência da doença. Ela tem ligação direta com a qualidade de vida. E o que é a qualidade de vida? Como a gente vê aqui embaixo nesse desenho, nesse cartoon aqui, ó, explica o seguinte, né? A gente analisando, ó, qualidade de vida: alimentação, atividade física, sono, trabalho, afetividade,
sexualidade e lazer. Ou seja, a qualidade de vida está ligada a todos esses aspectos, tá? E aí, para a prova do Enem, o que a gente tem que entender? Como diz aqui o texto, ó. A qualidade de vida está associada à percepção de cada indivíduo sobre o seu bem-estar físico, social e emocional, relacionando-se diretamente ao conceito de saúde. Ou seja, como a gente viu, né, no conceito de saúde, o bem-estar físico, mental e social, certo? Aqui em cima, né? E aí, quando a gente pega a questão da qualidade de vida, é a percepção dessa pessoa, no caso de vocês, sobre esses temas. Como assim? A qualidade de vida, ela é bem individual, né? Cada pessoa, nós somos seres diferentes, né? Cada pessoa necessita de certas, vamos dizer assim, de certos afazeres, né? De certas práticas no dia a dia. Nosso corpo funciona de forma diferente. Então, a gente tem que entender esse detalhe. Outra coisa, vou dar um exemplo que eu costumo passar para meus alunos, né? Quando a gente pensa no lazer, por exemplo, aqui, o último ponto. O lazer, para o Ciro, por exemplo, pode ser ler um livro. Mas, às vezes, para mim, não é, porque o lazer está muito ligado ao prazer que você sente naquela atividade, né? E, principalmente, o lazer, você executa o lazer, né? Você possui o lazer naquele seu tempo livre, o tempo ocioso. Então, às vezes a pessoa não gosta de ler livro. E se a pessoa não gosta de ler livro para ela não vai ser lazer. Então, a questão da qualidade de vida é bem individual. Tá? A gente tem que ter essa noção, tá? Tem que entender isso. E está ligado, né, como a gente está vendo, a outros aspectos do nosso dia a dia. Então, a qualidade de vida tem a ver com a sua alimentação. Tá? A gente vai ver um pouco aqui na frente, daqui a pouco, sobre a pirâmide alimentar. Né? Eu sei que vocês já devem ter visto a pirâmide alimentar a vida inteira, aí, principalmente lá na educação infantil, né, no Fundamental 1, mas a pirâmide alimentar é muito importante para o Enem também, para a gente entender, né, que certos alimentos não são saudáveis e que outros são saudáveis. E não só isso. Entender que quando você tem uma alimentação ruim, você vai ter uma péssima qualidade de vida. Essa alimentação ruim pode desencadear diversas doenças, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, qualidade de vida. Lendo aqui, ó. Qualidade de vida está associada à percepção de cada indivíduo sobre o seu bem-estar físico, social e emocional, relacionando-se diretamente com o conceito de saúde. A qualidade de vida é individual e pode variar de pessoa para pessoa, isto é, o que uma entende por boa qualidade de vida pode ser totalmente diferente do que a outra, do que pensa a outra, né? E os 7 pilares são esses aqui. Tem gente, por exemplo, pessoal, que vive muito bem com 6 horas de sono, né? E tem gente que com 6 horas de sono fica destruído no outro dia, que precisa de mais horas de sono. Atividade física é essencial. Todos esses pontos, gente, é essencial para todo mundo, né? O que eu estou querendo explicar é que o tempo, né, a forma que a pessoa lida com isso, às vezes muda, tá bom? Igual atividade física. Todo mundo deve fazer atividade física. Só que, às vezes, algumas pessoas, né, elas se adaptam muito bem a práticas esportivas, né, muitas horas de exercício e tal, enquanto outras preferem uma caminhada no bairro, né, ou andar na esteira. Então, essa percepção, ela pode ser diferente, tá bom? Só que os 7 pilares da qualidade de vida são esses. A princípio, galera, alguém tem alguma dúvida? Não, Por mim tá tranquilo. Beleza, gente. Então, só voltando aqui nos pilares. A alimentação, ou seja, a alimentação saudável, né? Dentro dessa alimentação, gente, entram alguns hábitos, né? Como bebidas alcoólicas, né? Drogas, alimentação rica em gordura ou açúcar, né? Isso tudo derruba a qualidade de vida nesse ponto, nesse pilar. Né? O ideal é a pessoa ter uma boa alimentação, tomar bastante água, né? Equilibrar a alimentação em carboidratos, proteínas, tá bom? Sobre atividade física, como eu já disse, todo mundo deve fazer exercício, né? A pessoa que não faz exercício, ela desenvolve ao longo dos anos diversos problemas, principalmente problemas cardíacos, né? Problemas circulares ali na vida da pessoa, tá bom? O sono, né, é essencial a pessoa descansar, né? O nosso corpo ele se desenvolve, né, tanto na parte física como na parte mental, através do sono. O trabalho, gente, o trabalho, ele dignifica o homem, né, vamos dizer assim, quando eu digo homem, as pessoas, né? O trabalho, ele é essencial. Muitas pessoas ficam, às vezes a gente pensa, né, principalmente quando a gente é mais novo, né, criança, né, fala, seria tão bom se a gente não fizesse nada. Adulto também, mas a gente tem uma noção melhor quanto adulto, né, quanto adolescentes, vocês, no caso, que
seria tão bom se a gente não fizesse nada, né? Se a gente não tivesse compromissos e tal. Só que, imagina, gente, quando a gente está ocioso, né? Quando a gente não tem nada para fazer, isso gera diversos, vamos dizer assim, sintomas de ansiedade, né? A pessoa fica meio que desesperada, a vida fica meio sem sentido, né? A gente gosta de estar à toa, a gente gosta de estar livre, mas no período de férias, no período de final de semana, que a gente curte, mas sabendo que a gente tem nosso compromisso depois. Quando a pessoa não trabalha, ela fica meio que perdida, sabe? A cabeça da pessoa, ela fica meio que perdida no mundo ali, né? A pessoa acaba desenvolvendo diversos problemas ali psicológicos, né? Por conta dessa falta de trabalho, de compromisso. Professor, e a pandemia está aí para mostrar isso, né? Perfeito, Ciro. A pandemia. Enquanto a gente reclamando de tédio demais, né? É isso aí que você falou. Acho que é muito legal quando a gente tem um tempo livre, mas porque a gente tem um outro tempo que não é livre. Exatamente. Você tem ali a sua preocupação com o trabalho, né? Você está produzindo algo para o mundo, né? Você está entregando algo, que seja o seu estudo, que seja o seu trabalho, não importa qual seja o trabalho. Pode ser um trabalho voluntário, por exemplo. Muitas pessoas fazem trabalho voluntários, né? Digo assim, que seja a pessoa aposentada, sabe? Que ela está aposentada, ela fica em casa, ela tem que buscar alguma coisa, porque senão a vida dela fica perdida. A pessoa acaba entrando em depressão, por exemplo, porque ela, sabe, tudo bem, a pessoa pode gostar de cuidar da planta, a pessoa pode gostar ali de cozinhar, não sei, sabe, de ver televisão, mas a pessoa precisa produzir alguma coisa, né? A falta do trabalho é muito preocupante. Como o Ciro bem lembrou, muitas pessoas ficaram desempregadas, por exemplo, na pandemia. E isso desencadeou na sociedade, né, diversos distúrbios, diversos problemas, né, por conta da falta desse trabalho. Falta de dinheiro também, né, gente? Não tem como fugir do dinheiro. Como eu estava dizendo, vamos lá, continuando. A afetividade, né, gente, é fundamental, a questão do carinho, de saber conviver em sociedade, né, como a gente viu, a conviver em sociedade, a parte social é fundamental para a saúde da pessoa, né, e está ligada à qualidade de vida também. A questão da sexualidade, gente, em educação física, gente, nas escolas, a gente discute muito essa questão da sexualidade, né, é um tema moderno, vamos dizer assim, né, até então era proibido falar de sexualidade nas escolas. Hoje em dia a gente vai discutir daqui a pouco sobre gênero, né, é uma discussão muito importante. A gente está falando sobre essa questão da sexualidade, né? As pessoas têm que ter isso bem tranquilo, sabe? Bem definido. As pessoas não têm que ter vergonha de estar falando sobre a sexualidade, né? E não importa se é questão de gênero, e não importa se é questão de relacionamento. Mas a questão da sexualidade é muito importante, e isso também cai no Enem. É muito importante vocês entenderem que a sexualidade é trabalhada dentro das escolas, tá bom? E por último, o último pilar, o lazer. Como eu disse, o lazer é fundamental. O que vocês precisam saber sobre o lazer, gente? Para o Enem. O lazer é tudo aquilo que você faz no seu tempo ocioso, no seu tempo livre. Vou dar um exemplo. Uma pergunta, no caso. Ir para a escola, galera. Eu posso considerar ir para a escola lazer? Me ajuda aí, por favor. Para mim, não é. Nem para mim. Isso. Mas entenda uma coisa. Existe o lazer que é opcional, que pode ser para algumas pessoas ou não, igual eu dei o exemplo de ler livro. Existem pessoas que gostam de ler livro e existem pessoas que não gostam de ler livro. Tudo bem. Para a pessoa que não gosta de ler livro não é um lazer. Mas a nível de Enem, a nível de prova, né, a nível de estudo, o lazer é uma área de estudo também, né? E aí, a nível de estudo, ler livro é lazer. Show de bola? Agora, ir para a escola, quando você tem um compromisso, que seja um curso de inglês, ir para a escola, isso não pode ser considerado lazer, tá bom? Então, a nível de estudo, a nível de prova, você cair lá no Enem, o fulano, né? O fulano adora ir para a escola. Então, ir para a escola é lazer? Não, galera, não é lazer, porque é um compromisso. A pessoa assume o compromisso. Vou dar um outro exemplo. Jogar bola, galera, jogar futsal com os amigos. É lazer? Sim. Sem dúvidas, né? Jogar bola é lazer, a pessoa vai jogar bola e tal. Agora, e se eu falar da seguinte forma? Toda segunda e quarta eu marquei de jogar bola lá no clube, ou aqui na praça. Eu jogo bola toda segunda e quarta, 7 horas. Inclusive, eu tenho que levar a bola. A bola é minha. Eu posso considerar isso lazer? Não. Virou um compromisso, entendem? Sim, sim. Perfeito. Então, que fique claro, o lazer, galera, é o que você faz no seu tempo ocioso, é um tempo livre. Você não tem nada para fazer naquele momento e você escolhe fazer aquilo. Então, isso é lazer, tá? Uma outra pergunta.
Religião. Eu sou muito religioso. Não importa qual religião, né, gente? Mas, assim, eu adoro ir na igreja no domingo, ou no centro, ou encontrar para discutir aspectos religiosos. Isso é lazer, pessoal? Sim? Acho que sim. Então, não é, tá, gente? Que fique claro, para a área de estudo do lazer, compromissos religiosos são compromissos, né? A questão da religião é um compromisso. A pessoa meio que ela tem na agenda dela o compromisso de ir lá todo domingo, por exemplo. Tá? Então, atividades religiosas não são consideradas lazer, tá bom? Outro problema que dá relacionado ao lazer são as questões fisiológicas, né, do corpo humano. Por exemplo, comer. Comer é lazer? Não. Perfeito, tá? As questões fisiológicas não podem ser consideradas lazer. Eu sei que tem gente que vira e fala, nossa, eu adoro ir no banheiro, né? Fazer o número 2. Eu vou no banheiro, pô, é muito bom, é muito prazeroso, é o meu lazer. Galera, é uma necessidade fisiológica. A pessoa pode gostar, igual a questão da religião. A pessoa pode amar aquilo, sabe? A pessoa pode ir fazer aquilo com prazer, igual ir para a escola, igual ir trabalhar. Pode ser a paixão da pessoa, mas é um compromisso, então não é lazer. Religião, trabalho, necessidades fisiológicas não pode ser considerado lazer, tá bom, gente? Joia. Aonde que uma situação de alimentação pode ser considerada lazer, né? Se no texto vier escrito, por exemplo, que a pessoa está se reunindo com os amigos, ou com a família, ou com a esposa, ou com o namorado, né, para ir no restaurante, por exemplo, isso pode ser considerado lazer, tudo bem? O momento, sabe, a situação. Mas o ato de comer, tipo, eu adoro comer feijoada, então isso é meu lazer. Não, não é lazer porque é uma necessidade. A gente precisa da alimentação, né? A gente precisa evacuar, a gente precisa ir no banheiro, por exemplo. A gente precisa dormir. Dormir não pode ser considerado lazer, compreendem? Sim. Perfeito, então, gente. Alguém tem dúvida? Posso continuar? Pode sim. Vamos lá, gente. Outro ponto. Eu tenho que acelerar, senão a gente não vai conseguir completar o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Aptidões físicas, né, e capacidades físicas. Gente, a palavra aptidão física. Como a palavra bem diz, né, você está apto para fazer alguma coisa. Então, quando vier escrito, né, quando você se depararem com a situação de a pessoa estar apta para realizar uma atividade, a palavra aptidão física significa isso. Por exemplo, Ciro, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Você possui aptidão física para correr daqui até Barra Mansa? Tá brincando, né? Acho que você poderia perguntar essa aí até pro pessoal, mas não posso. Beleza. Não, é só porque a sua resposta eu tinha certeza. Mas o que acontece? A aptidão física é isso, galera. Se a pessoa tem a capacidade, né? Se a pessoa está treinada para isso. Então, por exemplo, o Neymar, galera. O Neymar tem aptidão física para jogar uma partida inteira de futebol? Sim. Sim. Perfeito, né? Parece bem idiota, mas é porque às vezes a pessoa nunca escutou essa palavra, né? Aptidão física. Por isso que eu estou explicando, tá, gente? Mas é isso, é quando a pessoa tem a capacidade de realizar aquela atividade. E as capacidades físicas, elas estão dentro dessas questões de aptidão, né? Para a pessoa ter aptidão, ela precisa dessas capacidades bem desenvolvidas. E vamos lá, aqui, ó, aptidão física. Relaciona-se ao bom desenvolvimento das capacidades físicas, de forma que a pessoa consiga realizar suas atividades cotidianas de forma satisfatória. Beleza. Quais são essas capacidades físicas, né? São atributos, né, possíveis de treinamento. É o que a pessoa treina. Então, por exemplo, a pessoa pode treinar a força, que é a capacidade do músculo, né, de gerar tensão, né, de levantar um peso, vamos dizer assim. Equilíbrio, capacidade do corpo de manter posições estáticas e dinâmicas sem cair ou ser vencido por uma força externa. Alguém te empurra, né, você tem que ter equilíbrio, ou vento, né, você tem que se equilibrar, tá? Eu acho que isso é bem tranquilo, né, gente? Flexibilidade. Capacidade de músculo, né, de se estender ao longo de uma articulação. Né? Flexibilidade, quanto maior a amplitude de movimento que uma pessoa consegue fazer, melhor a flexibilidade dela. Né? Resistência. Capacidade dos músculos de realizar uma atividade por um tempo considerável, sem muita fadiga ou redução da qualidade do movimento. Né, galera? Então, força. Força é quando a pessoa consegue
levantar o peso, levantar alguma coisa, né? A pessoa está segurando ali, então ela precisou de força para levantar aquilo. Resistência é ela manter aquele peso no ar, ela conseguir ficar com aquele peso muito tempo, né? Ou seja, outra coisa, outro exemplo, força. Você correr muito rápido, você correr 100 metros, né? Igual prova das Olimpíadas, 100 metros rasos. Você correr 100 metros, você utiliza força. Você tem que utilizar muita força para correr 100 metros. Agora, para correr a maratona, que são 42 quilômetros, você precisa de resistência. Você fica correndo durante muito tempo, né? Isso é resistência. Velocidade. Capacidade dos músculos de se contraírem rapidamente, permitindo ações de curta duração ou alta intensidade. Né? Velocidade, você desloca de um ponto a outro muito rápido. E a agilidade é quando você utiliza da velocidade, mas troca de direção. Você está indo numa direção e muda. Rápido, né? O quanto antes, mais ágil você é. Quando você muda de direção, você está usando a sua agilidade. Você está sendo ágil. Beleza? Dúvidas, turma? Beleza. Show de bola, galera. Vou passar o slide aqui. Isso aqui é importante, galera. Parece simples, né? Como vocês estão percebendo, eu tenho certeza que vocês estão achando simples. Você já me passou que vocês são muito inteligentes. Mas é necessário a gente entender bem a diferença desse conceito. No dia a dia, galera, nas ruas, até nos jornais, na televisão, esses termos não são utilizados. É muito comum a gente ver erros, né, perante essas falas. Mas vocês são estudiosos, né? Vocês vão aí, no caso, concluir o Enem, né? Vão passar para a universidade. Vocês precisam ter isso bem claro aí na cabecinha de vocês. Existe uma diferença, né, entre a palavra atividade física e exercício físico. E isso é muito cobrado no Enem, tá bom? De que forma? A atividade física, gente, é quando vocês realizam, né, movimentos, gasto energético no corpo de vocês, mas, no caso, sem um objetivo lógico de benefício para o corpo. Então, quando a gente fala em atividade física, gente, você varrer uma casa, você cozinhar, você arrumar sua cama, você coçar o cabelo, tudo isso é uma atividade física. Então, é muito comum, às vezes, né, os alunos confundirem isso na prova, porque o Enem vai fazer pegadinhas, como o Ciro bem disse. E qual vai ser a pegadinha? É porque a palavra atividade física, ela está ligada a qualquer gasto calórico. E a gente gasta energia, né? A gente faz gasto de calorias se mexendo, tipo, mexendo os dedos, né? Respirando, inclusive, piscando os olhos. Então, praticamente tudo que a gente faz é atividade física. Tá bom? Então, quando alguém te pergunta, por exemplo, você faz atividade física? Tipo, é meio óbvia a resposta, né? Porque todo mundo faz atividade física. É óbvio que no dia a dia a gente não vai ficar sendo aquele cara chato, corrigindo as pessoas, né? Olha, a pergunta correta não é atividade física, e sim exercício físico. A gente não vai fazer isso, óbvio que não. Mas na hora da prova, galera, na hora de você produzir um trabalho, né? Vocês que são estudiosos, na hora de escrever um trabalho científico, por exemplo, a gente tem que utilizar os termos corretos, beleza? E para fazer a prova do Enem também, ou qualquer outro concurso. Então, o termo correto é exercício físico, quando você quer se referir àquele treino planejado. Quando a pessoa quer emagrecer, por exemplo, ou quando a pessoa quer melhorar a flexibilidade, como a gente viu nas capacidades, né? A pessoa quer desenvolver alguma capacidade, ela está fazendo exercício físico. Tá certo? Dúvidas, galera? Não, dá para entender. Obrigada. Então, vamos lá. Um exemplo que pode cair no Enem. Simples aqui, ó. Um aluno, uma pessoa qualquer, o Enem vai colocar um texto, né, vai botar o nome da pessoa lá, vai falar que ela vai andando para a escola. Ponto. Essa pessoa está fazendo o quê, galera? Atividade ou exercício? Atividade. Atividade, perfeito. Tá? Por quê? Porque, no caso, nesse texto, nessa minha fala, né, nessa questão, por exemplo, do Enem, não veio explicando que a pessoa está preocupada com o corpo dela, que ela está fazendo aquilo de forma planejada, a desenvolver alguma coisa. O exercício físico, gente, ela tem essa característica de ser planejado e acontece de forma sistemática, né? Por exemplo, vamos lá, um exemplo de exercício físico. Eu vou andando para a escola porque eu preciso emagrecer. Então, de segunda a sexta, né, 6h40 da manhã, eu saio para a escola andando, pensando no meu bem-estar e no meu emagrecimento. Compreende a diferença? Sim, sim. Show? Então, isso, galera, costuma cair bastante no Enem, tá? E a diferença é exatamente essa. A pessoa pode, por exemplo, correr. Vou dar um exemplo assim, ó. Sei lá, Dona Fulana, né, Dona Maria, teve que correr 200 metros
para poder pegar o ônibus, né? Porque ela estava perdendo o ônibus. E aí, no caso, ela fez atividade física ou fez exercício físico? Atividade física. Isso aí, ela fez uma atividade física, tá? Da mesma forma, a mãe do fulano, a minha mãe, por exemplo, ela varre a casa, sabe? Toda sexta-feira, porque a casa está suja. Ela está fazendo atividade física, né? A pessoa que faz uma caminhada. Fulano foi fazer uma caminhada. Mas fulano foi fazer uma caminhada porque precisava comprar o pão. Isso tudo é atividade física, tá, gente? Por mais que seja uma caminhada, por mais que seja uma corrida. Fulano nadou. Fulano teve que atravessar o rio nadando. Atividade física. Quando que é considerado exercício físico? Quando tem um objetivo. A pessoa fez aquilo pensando, no caso, um objetivo de benefício para o corpo, né? A pessoa fez aquilo pensando em estar emagrecendo, ou em ficar mais forte, ou simplesmente por conta do bem-estar. O Enem utiliza muito o termo wellness, eu não sei se vocês já ouviram, né? Bem-estar em inglês. É muito utilizado quando a pessoa, por exemplo, faz academia sem querer estar emagrecendo ou ficar mais forte, né? Ela faz academia porque é musculação, ou treinamento funcional, ou crossfit, porque ela está pensando no wellness, no bem-estar. Show de bola, gente? Show. Então, Boa noite, Daniel. Tudo bom? Boa noite. Deixa eu ver, quem está falando comigo? Sou eu, Daniel. Ô, Alexandre, quanto tempo? E aí, meu amigo, tudo bem? Prazer ver você aqui, muito prazer em revê-lo. Ô, Alexandre é um grande amigo aí, parceiro de trabalho, trabalhamos muitos anos juntos, grande amigo. Você é um querido, muito obrigado pela noite aí. Você também, Alexandre, tamo junto, obrigado, tá? Falou. Valeu. Vamos lá, pessoal, continuando. Aprofundando um pouco mais sobre os efeitos do exercício físico, né? E aí, a gente pode dividir o exercício físico em duas partes, né? Em dois tipos, no caso de exercício físico. Um é o exercício aeróbico, que é aquele que a gente faz, principalmente, né? Geralmente ele é utilizado quando a pessoa quer o bem-estar ou o emagrecimento. O exercício aeróbico é aquele que você faz durante um longo período de tempo, né? Utilizando a resistência, que é uma capacidade que a gente viu. Beleza? Os exercícios resistidos são os exercícios de força, tá? Eles são aqueles que a gente faz para melhorar, na maioria das vezes, a nossa qualidade de força, né? A capacidade de força. A gente faz para aumentar a musculatura, procurando hipertrofia, né? Esse termo hipertrofia é para o aumento de massa muscular. Então, o que vocês precisam saber para nível de prova? E quando a gente fala do exercício aeróbico, ele utiliza principalmente a energia que o nosso corpo adquire por conta do oxigênio, da respiração, tá? E a gente fica muito tempo fazendo, mais do que 3 minutos. É o exemplo que eu dei de longas corridas, né? De você ficar um longo período realizando exercício. E os exercícios resistidos, gente, de força, eles utilizam aquela energia que está armazenada dentro dos nossos músculos. É uma energia que já está produzida dentro das nossas células, que a gente conseguiu ali através da alimentação, e aí a gente tem ali no máximo, vamos botar assim, de 1 a 3 minutos para estar utilizando essa energia. Né? De 1 não, né? De 0 a 3 minutos. Mas é porque boa parte dessa energia se perde em 1 minuto. Até 3 a gente consegue, mas com grande dificuldade. Então, por exemplo, quem já fez musculação aí sabe, você vai levantar um grande peso, né? Uma massa muito grande, você vai conseguir estar fazendo força ali, mas provavelmente você não vai conseguir realizar esse movimento por mais de 1 minuto. E no máximo 3 minutos. Tá bom? É o exercício de força. Então, os exercícios aeróbicos, você desenvolve, né, sua capacidade aeróbica, eles são executados geralmente para redução da gordura corporal. O Alexandre está aqui de português. Vem cá, Alexandre, tá aí ainda? Tá me ouvindo? O Ciro também está aqui, ó. Dá um abraço para ele. A minha esposa está aqui. Chega aí, ele te vê. Boa noite. Minha esposa, gente, Tamara, ela foi aluna da Alexandre, né? Trabalharam juntos também. Né? E minha esposa também é um grande amigo do Ciro. Gente, vamos lá. Voltando aqui ao conteúdo. Minha esposa chegou aqui agora. Home office, né? A aula à distância tem dessas. Mas, gente, vamos lá. Concluindo aqui, ó. Eles estão acostumados já. Beleza. Então, resumindo, o exercício aeróbico, a gente aumenta a capacidade aeróbica, né? Que é a resistência a esse tipo de exercício. Ele é muito bem utilizado para redução da gordura corporal, né? Para você perder calorias e emagrecer. Ele diminui o risco de doenças cardiovasculares.
e melhora a função cardíaca. E os resistidos, né, são aquele exercício de força, aumento da musculatura, da hipertrofia, aumento da massa muscular, mesma coisa, e aumento da capacidade mineral óssea. Você consegue melhorar, no caso, a resistência do seu osso ali, né, ao exercício, ao movimento. Um exemplo, galera, durante muito tempo acreditou-se que o melhor exercício para a terceira idade era aquele que não fizesse força, né? A melhor idade, né? A terceira idade, ela deveria fazer exercício na piscina, por exemplo, ou exercícios que não tinham impacto. Hoje em dia já é o contrário. Hoje em dia, sabe-se, entende-se que o idoso, né, ele precisa de exercício de força, de exercício que tem impacto. Óbvio que é um impacto leve, mas porque é muito comum na terceira idade a osteoporose, né? O osso do idoso ele vai ficando fraco com o tempo. E aí, uma maneira da gente não deixar esse osso fraco é dando impacto nele, é fazendo alguns exercícios que têm impacto. E é óbvio que você não vai mandar o idoso saltar, né? Ou ir para a academia e puxar muito peso, né? Como as pessoas falam, né? Ficar com um treinamento muito, de um treinamento muito forte ali. Não. Mas a ideia é que ele faça um treino de força, né? Que a gente chama de anaeróbico, o anaeróbico, tá? É que ele faça caminhada ou corridas leves, né? Que ele estimule os ossos deles ali com uma resistência maior, tá bom? E aí, esses benefícios aqui, gente, são tanto do aeróbico como do anaeróbico, né? Tanto do exercício resistido quanto do de força. Que é melhora do sistema imunológico, melhora das funções cerebrais, aumento da qualidade do sono, aumento da autoestima e redução do estresse e da ansiedade. Dúvidas, galera? Tranquilo. Gente, qualquer coisa pode perguntar aí, tá? A galera aí, galera, ou melhor, a turma de vocês aí, vocês costumam fazer exercício? Alguém treina alguma coisa? Eu vou fazer musculação. Academia e cookbox. Ó, chique, kickbox, academia, musculação. Academia, gente. Quem respondeu academia? Essa é importante também para o Enem, né? Para o conhecimento de educação física. As atividades hoje de academia, gente, elas incluem diversas opções, né? Musculação, dança, atividade circense em Volta Redonda não é muito comum, mas se alguém já morou no Rio, já foi e tal, o Rio, São Paulo, né, as grandes capitais do Brasil, é muito comum hoje em dia nós temos atividade circense, né? O circo foi inserido nas atividades de academia. Tem atividades de ciclismo, né? O spinning, ou de jump, de cama elástica, diversos tipos de atividades. As academias hoje inovam muito nisso, nessas práticas, tá? Isso é uma informação importante, que às vezes cai também no Enem, tá bom, gente? E vamos continuar aqui com os slides para a gente conseguir ver tudo. Sedentarismo e doenças crônicas associadas, gente. Sedentarismo, todo mundo sabe o que é, né, gente? Tranquilo. Sim. E doenças crônicas associadas, gente. Resumindo, quando a gente não faz exercício, quando a pessoa é sedentária, e principalmente acompanhado de uma alimentação ruim, esse conjunto, essa combinação, acaba entupindo as veias. Explicando de uma forma clara e resumida para vocês. O nosso corpo transforma toda a nossa energia em excesso em gordura. E, junto com a gordura que a gente come, né, elas entopem as nossas veias e artérias. As nossas veias e artérias estando entupidas, gente, desencadeiam ali diversos outros problemas, né? Que a gente chama essas doenças arterial. Quando essa doença no coração, nós temos a doença arterial coroniana, que entope uma veia do coração, o que causa infarto, né? Infarto agudo do miocárdio também. Quando nossas veias e artérias dentro do coração estão entupidas, a gente acaba infartando. Hipertensão arterial. Uma das principais causas da hipertensão, que é quando o coração precisa bater mais forte para bombear esse sangue, é porque alguma veia e artéria do nosso corpo está entupida. Se essa veia e artéria está entupida, galera, o sangue não passa. Como o sangue não está passando, essa informação chega no coração e ele acha que precisa bater mais forte, né? Tipo, ele tenta bater mais forte, ele tenta bombear mais sangue, o que acaba, às vezes, estourando. Acaba vazando o sangue, né? Essa veia e artéria acaba explodindo, né? Ela se rompe, o que acaba causando aí, no caso, um AVC, né? Um acidente vascular cerebral, ou diversas veias no nosso corpo podem estar estourando, desencadeando aí outros problemas. Câncer de colo, câncer de mama, diabetes tipo 2, osteoporose, depressão, tudo isso pode ser causado por conta da falta de exercício, tá bom? Mas os principais são esses causados por conta
falta de exercício das veias entupidas. Tá bom, gente? Dúvidas enquanto a isso? Tranquilo. Vocês devem ter estudado muito isso em biologia, né? Essa questão das veias entupidas, das doenças, né? Do sedentarismo. Vamos lá. Isso aqui é bem rápido também, gente. Eu acho que vocês, acredito que vocês possuem um conhecimento legal sobre isso, que é o exercício físico e a alimentação saudável, né? A pirâmide alimentar, a gente estuda aí desde a educação infantil, que, resumindo, essa parte de baixo da pirâmide alimentar, gente, é um conceito novo, né? Para estar mostrando para os jovens que é importante o exercício e se hidratar, além do controle, né? Do peso saudável ali. Então é uma coisa nova. Não sei se na educação infantil, no Fundamental 1, vocês chegaram a ter acesso a essa base da pirâmide, porque antigamente utilizava-se somente a questão do carboidratos aqui, né? De alguns carboidratos, né? E óleos e gorduras, certo? Certo. Seguinte, como que funciona a pirâmide alimentar? A base dela, a parte de baixo, é tudo aquilo que a gente deve consumir em maior quantidade. Aqui em cima, tudo que a gente deve consumir em menor quantidade. Por isso o formato de pirâmide, tá? O que é importante saber aqui? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer exercício e se alimentar bem, quando o assunto é qualidade de vida e saúde, né? E aí, acima disso, o que a gente deve ter em maior quantidade na nossa alimentação? São o consumo de alguns carboidratos, né, que são os cereais integrais, arroz, massas, pães, ricos em fibras. Por que fibra, galera? Qual o papel da fibra no nosso corpo? A fibra a gente ingere e o nosso corpo não consegue digerir bem as fibras. Nosso corpo elimina praticamente toda a fibra que a gente adquiriu. Qual que é o papel da fibra? Ela estimula o nosso sistema digestório, né? Estimula o nosso intestino a estar trabalhando de uma forma melhor, por conta desse alimento que não consegue ser digerido. Então, uma explicação que eu gosto de dar para os meus alunos é o seguinte: imagina que você trabalha numa fábrica, né, que a esteira está passando, e você tem que pegar ali alguns produtos que são necessários, né, para a fabricação de alguma coisa. Se essa esteira estiver passando muito rápida, você não vai conseguir pegar os produtos adequados, né? Você não vai conseguir pegar tudo que você precisa. É mais ou menos isso que acontece no nosso intestino. O nosso alimento passa lá de uma forma muito rápida. O nosso corpo não consegue absorver todas as vitaminas, né? Todos os sais minerais e etc. Quando a gente come fibra, esse processo fica mais lento. Seria como se a esteira da fábrica diminuísse a velocidade, fosse andando bem devagarzinho, e aí a gente consegue pegar tudo que a gente precisa. As vitaminas, os sais minerais, né? Que o nosso corpo precisa para funcionar bem. Então, o papel da fibra é basicamente esse. Dúvidas? Tranquilo. Beleza, galera. E por que a gente deve ingerir, gente, boa quantidade de óleos vegetais saudáveis, né? Igual azeite de oliva, canola e essas gorduras mono e poliinsaturadas. O que acontece? Eu expliquei para vocês que a gordura em excesso do nosso corpo entope as veias. Vou fazer uma analogia aqui de novo, tá? Uma outra comparação. Quando a gente lava a louça, imagina aquela louça cheia de gordura. A gente passa o detergente ali, né? O detergente ajuda a tirar aquela gordura dos pratos, dos copos, dos talheres, né? Elimina completamente aquela gordura. E esses alimentos, os óleos vegetais saudáveis, né, como azeite de oliva e canola, e outros ricos em gordura mono e poliinsaturadas, amendoim, castanha, esse tipo de alimentos, eles, aqui ó, esses oleaginosas, né, que a gente fala, esses produtos, eles ajudam a limpar, a tirar essa gordura das nossas veias e artérias, igual o detergente faz no prato. Então, é por isso que é importante você colocar um pouco de azeite ali na comida, né? E ingerir de vez em quando esses alimentos, porque eles possuem esse papel de estar limpando as veias e artérias. Tá bom, gente? Eu não sei se vocês tinham esse conhecimento, né? Mas por isso que está na base da pirâmide, por isso que é bom consumir diariamente. E aí, junto, né? Subindo a base aqui da pirâmide, subindo a pirâmide, vem as frutas e legumes, né? Que tem muitas vitaminas, minerais e fibras também. As proteínas, gente, importantíssimo também, né? A gente está consumindo. As proteínas, elas são responsáveis por construir o nosso corpo, né? As partes, né, de musculatura, por exemplo. E aí depois vem os leites e derivados. Por que os leites derivados, gente, não estão lá embaixo? Os leites e derivados possuem muita gordura, tá, gente? Então,
por isso que eles ficam mais em cima. É importante a gente consumir a proteína do leite, por exemplo, os iogurtes, os queijos? Sim, mas tem que tomar cuidado porque junto com eles vem gordura também, tá bom? E lá em cima, o que a gente deve evitar é açúcar, doce, sal, cereais, né? São produtos refrigerantes, né? Produtos que não tem praticamente nada de bom para o nosso corpo, né? Quando a gente come, por exemplo, quando a gente toma refrigerante, quando a gente come um produto doce, né, um chocolate, por exemplo, muito doce, não tem nada de bom ali. É muito difícil ter vitamina, sais minerais, né? São produtos que vão melhorar ali o funcionamento do nosso corpo, tá bom? Alguém tem dúvida, gente? Não, tô tranquilo. Posso continuar? Pode. Aqui tem uma tabelinha com a quantidade de gordura em alguns produtos, tá? Depois vocês podem dar uma olhada quando vocês receberem o material. Eu não vou ficar preso ali, senão a gente não vai conseguir ver tudo. E aí, galera, muito importante agora, padrões corporais, gente. Esse assunto é muito moderno, né, gente? A mídia está bombando aí nessas questões de padrões corporais, tá? Esse assunto aí os problemas relacionados aos padrões corporais, eles causam muito danos aos nossos jovens e nossos adultos, principalmente nas mulheres. A gente vai entender por quê. Seguinte, resumindo, gente, o padrão de beleza, ele muda ao longo do tempo, né? Antigamente, por exemplo, se a gente pegar aí a pré-história, né, e outros períodos, a Grécia Antiga, o padrão corporal, o que era tido como um padrão de beleza, né, o que era bonito naquela época, era o corpo mais cheinho, né, o corpo mais gordinho. E a gente não precisa ir muito longe, não. Na década de 50, por exemplo... Aí. Professor, eu não tô, viu, pessoal? Eu não tô gordo, eu tô só fora de época. Você tá na época errada, né? É isso aí. Antigamente, gente, o que era belo, né, em algumas épocas, era o corpo mais gordinho, muito associado à questão de poder aquisitivo, né? O açúcar antigamente era muito caro, ou então o acesso ao alimento, né? Então, as pessoas mais ricas que tinham acesso a esse alimento. Então, achava-se, né, que o ideal era ter o corpo mais gordinho. As pessoas mais gordinho, elas eram consideradas mais ricas, né? Então, todo mundo queria ser mais gordinho. Tem até uma questão do Enem, a gente pode procurar para vocês depois, que trata sobre isso. Ela trouxe uma reportagem sobre uns produtos que eram vendidos na década de 50 que tentavam, né, que incentivavam as pessoas a engordarem. Aqueles produtos que deixavam as pessoas com mais fome, né, ou que aumentava ali essa questão da absorção de gordura. E hoje em dia é o contrário. Então, o que vocês precisam saber? Que o padrão de beleza, ele muda ao longo do tempo, tá? E que o que muito influencia isso, gente, esse padrão de beleza, são as mídias, né? É a televisão, a rede social, né, as revistas, os jornais. A gente vê lá num filme, né, ou numa série, aquele ator, aquela atriz lá, bonitona, ou muito magra, ou muito forte, e a gente quer ficar igual. Então, as mídias empurram isso, jogam isso em cima da gente, tá bom? E aí nós temos algumas discussões sobre esse tema. Primeiro, suplementos alimentares e anabolizantes. Suplemento, gente. O suplemento, eles são uns produtos, né, uns complexos alimentares que eles completam a nossa alimentação ou substituem. Eles são indicados para atletas ou para as pessoas que possuem algum déficit ali, né, nessa parte alimentar. Então, o seu uso não é proibido, né? Os suplementos alimentares eles podem ser consumidos, principalmente naquela pessoa que tem um déficit na dieta. Tem gente, por exemplo, que não consegue comer a quantidade de proteína necessária. Então, ela precisa de suplemento. É como se fosse um remédio que ajuda ali na vida da pessoa. Diferente dos anabolizantes, que são medicamentos e muitas das vezes proibidos. Os medicamentos, eles só podem ser os anabolizantes, né, gente? Eles só são indicados para as pessoas que possuem ali algum problema de saúde, no desenvolvimento, na produção daquele hormônio. O nosso corpo produz diversos hormônios e às vezes nosso corpo não dá conta de produzir algum. Aí a gente precisa de anabolizante, tá? Então, o seu uso, né, é ilegal, né, quando ele é usado enquanto drogas, né, sem prescrição médica. Isso é muito comum, galera, nos esportes, né? A gente está numa época que estourou diversas bombas, né, diversas notícias sobre essa questão dos anabolizantes, né? Uma atleta brasileira foi pega no doping, a gente chama doping, né? Quando a pessoa faz esse tipo de uso, né? Dentro do esporte, né? A pessoa fica dopada, no caso, é tipo isso. E aí, uma atleta brasileira, a Tandara, foi pega no exame antidoping nas Olimpíadas, né? Que aconteceu esse ano.
E a gente teve aí recente, né, o caso aí da Rússia, né, que foi descoberto um escândalo aí por conta do governo russo ter se organizado para estar dopando, para estar utilizando anabolizante em vários atletas, né, com consentimento ali de todos os órgãos governamentais, né, foi um escândalo mesmo que foi descoberto, e por isso que nessas últimas Olimpíadas a Rússia não pôde utilizar o nome Rússia, né, foi utilizado o Comitê Olímpico, e os atletas que foram pegos, né, que foi descoberto ali que eles utilizaram esses medicamentos, eles foram excluídos dos Jogos, né, e a Rússia está excluída até o ano de 2022, inclusive de todos os eventos esportivos, né, não só das Olimpíadas. Então, até da Copa do Mundo, por exemplo, a Rússia foi excluída, que nós teremos ano que vem, né. E aí, galera, vamos lá, continuando. Alteração da imagem corporal, pessoal. Nós temos algumas doenças, alguns distúrbios ali, né, alguns transtornos, por conta dessas relacionados à imagem corporal. Resumindo, né, e correndo com conteúdo para tempo da gente falar mais coisas, gente. As pessoas possuem um biotipo, né, um padrão de corpo. E muitas das vezes a pessoa quer mudar esse padrão. E isso não é possível, né, gente? Vocês nasceram com esse corpo aí que vocês possuem. Eu nasci com esse corpo, você nasceu com o corpo dele. O que a gente consegue fazer é emagrecer um pouco, engordar, né, e alterar ali de uma forma saudável o nosso físico, vamos dizer assim, a nossa imagem corporal. Só que muitas das vezes as pessoas ficam vibradas por conta dessa imagem que a mídia coloca lá de corpo perfeito, só que às vezes a gente não consegue. E isso pode desenvolver alguns transtornos, né, como o nosso texto aqui diz, né, o transtorno de dismórfico corporal, que é uma doença, né, por conta da necessidade que a pessoa tem de estar modificando o seu corpo. Primeiro que a gente vai ver, galera, a vigorexia. Já ouviram falar? Esse nome, não. Mas pela imagem dá para entender, né? Dá sim, a gente vê bastante, né? Isso. O que acontece, galera? Vocês vão conhecer alguns distúrbios alimentares, principalmente a bulimia e a anorexia, não é? Sim, sim. A bulimia e a anorexia são mais populares, mais comuns, né? Mas a vigorexia não é um distúrbio alimentar, gente. É um transtorno dismórfico, né? Tem a ver com essa alteração da imagem corporal. A pessoa, ela fica tão fissurada com essa questão de corpo, no caso, um corpo mais forte. Por que aqui no exemplo está sendo usado a imagem de um menino, de um homem? Porque é muito mais comum, muito comum em homens, né? Eu acredito não. Mais de 90% dos casos de vigorexia são em homens, mas tem mulheres também que sofrem desse transtorno. É quando a pessoa ela fica tão fissurada no corpo forte, né, no corpo bombado, que ela acaba imaginando, ela tem uma visão do corpo dela, quando ela se olha no espelho, ela vê o corpo dela cada vez mais fraco, ela vê o corpo dela franzino, ela não acha que está forte o suficiente. E essa pessoa fica viciada em treinamento, ela quer utilizar anabolizante, ela quer utilizar suplemento em excesso, ela quer sempre ficar mais forte, tá bom? Então isso é um transtorno, chama vigorexia. Galera, cai muito no Enem, tá? Inclusive a gente vai fazer uma questão daqui a pouco sobre isso, eu vou mandar pro Ciro, ou se ainda tem tempo, o Ciro manda para vocês, né, Ciro? Eu mandei aí. E é mais comum no sexo masculino, tá? Aqui, pessoal, depois vocês dão uma olhada, tem algumas consequências da utilização de anabolizantes, tá? E vamos lá agora para alguns distúrbios alimentares. Olha lá, os transtornos alimentares, né, ou distúrbios alimentares. A anorexia, gente, como a gente viu na vigorexia, tem uma alteração ali na imagem corporal da pessoa. Mas a anorexia, diferente da vigorexia, é mais comum em meninas, em mulheres. E no caso, a mulher, ela se vê mais gorda, né? Ela se vê mais cheinha do que ela realmente é. Esse distúrbio, gente, é muito comum, né? Muitas mulheres sofrem, homens também, mas no caso, uma porcentagem bem menor, né? 80% acontece nas mulheres, dos casos. E aí, a mulher, se olhando no espelho, ela se imagina muito gordinha. A mulher está magra e ela acha que tem que emagrecer mais. Mas olha só, isso é um distúrbio que tem que ser identificado por um profissional, né? Então, eu acredito, né, que a maioria das pessoas, elas procuram estar emagrecendo, né? Elas querem emagrecer sempre mais. Quero perder a gordurinha aqui e tal. Essa vontade, esse desejo, não é um distúrbio, tá, gente? O distúrbio é quando a pessoa perde completamente o controle disso. E aí a pessoa, no caso da anorexia, ela deixa de comer.
A pessoa para de se alimentar, né? A pessoa faz exercício em excesso também, porque quer emagrecer. A pessoa fica em jejum por longos períodos de tempo, então vira, no caso ali, um distúrbio, um transtorno, tá bom? A bulimia é bem parecido com a anorexia. A pessoa quer emagrecer a todo custo. Qual que é a diferença? É que na bulimia, a pessoa não consegue, pessoal, fazer a dieta. A pessoa quebra a dieta, a pessoa come, a pessoa exagera, ou então a pessoa fica um período sem comer, de repente ela não aguenta mais, e ela se arrepende depois que ela come. E aí acaba acontecendo, né, da pessoa estar forçando o vômito, né, provocando vômito, ou até tomando laxante, né, utilizando medicamentos para evacuar, tá bom? Tomando diurético, né? Então, a bulimia, diferente da anorexia, a pessoa não consegue estar realizando essa dieta. Perfeito, gente? Tranquilo. Ortorexia. Já ouviram falar? Não. Nunca. Beleza. O que é ortorexia, gente? A pessoa possui essa necessidade de emagrecimento, só que a pessoa também fica preocupada com a saúde, com a questão alimentar. Geralmente essa pessoa ela acaba virando vegana, né? Ou então vegetariana. Ela tem uma alimentação muito diferente, ela tem uma preocupação excessiva, só que não é só isso. Na ortorexia, a pessoa acaba acreditando em qualquer dieta maluca. Então, quando a pessoa acredita, por exemplo, na dieta do vento, sabe? Ah, o vento vai me dar energia, ou na dieta do sol, sabe? Eu vou ficar no sol, que aí eu vou fazer fotossíntese. Só que é óbvio que isso não acontece, né? Nós não somos plantas. Inclusive, teve um caso muito comum, que ficou muito popular aí, né? Um caso que bombou, e muitas pessoas estavam ingerindo algodão. Circulou aí nas redes, né, que quando a pessoa comia algodão, a pessoa emagrecia, né? E por quê? Porque o algodão ocupa o espaço no estômago da pessoa. E aí a pessoa sente saciedade, né? A pessoa se sente ali, fica sem fome. Só que é óbvio que isso não vai dar certo, né, gente? É óbvio que esse algodão ali, o nosso corpo não consegue eliminar. Esse algodão apodrece dentro do estômago da pessoa, né, dentro do intestino da pessoa, e isso causa um problema. Diversos jovens no mundo, depois vocês podem pesquisar, eles vieram a falecer por conta da ingestão desse algodão. Os que não faleceram tiveram que fazer uma cirurgia, abrir a barriga, né? Tipo assim, uma cirurgia grande para poder estar removendo esse algodão de dentro do estômago, tá? Então, ó, a principal característica da ortorexia, desse transtorno alimentar, é esse. A pessoa acredita em qualquer dieta, né? A pessoa acredita em qualquer coisa. Alguém vira e fala, olha, fica uma semana sem comer que você vai emagrecer. E é óbvio que você vai emagrecer, mas é óbvio também que não vai dar certo, que você vai ficar doente, que você vai parar no hospital, que você vai morrer, né? Então, a ortorexia é quando o transtorno, a pessoa fica, ela acredita em coisas absurdas, tá bom, gente? O nome é ortorexia. E o mais comum, né, gente, é a compulsão. Professor, é tipo a terra plana das dietas, então? Perfeito, terra plana da dieta. A pessoa acredita numa coisa que já está mais do que comprovado que não dá certo, e que é óbvio que não vai dar certo, né? E aí a pessoa se mergulha de cabeça nisso e não dá certo. A compulsão alimentar é mais comum, né, desses transtornos alimentares. A pessoa não consegue controlar essa vontade de comer, e muitas das vezes por conta de ansiedade, né, por conta de problemas, do estresse que seja, a pessoa desconta na comida. É muito comum quando a pessoa levanta de madrugada para atacar a geladeira, né? É um distúrbio alimentar e todos esses distúrbios, gente, esses transtornos, eles são passíveis de tratamento, né? Tratamento psicológico, né? Ou então psiquiátrico, né? Dependendo do nível. Aí, no caso, médicos, né? E psicólogos que vão estar avaliando aí essa questão dos transtornos e vão estar tratando. Todos eles são passíveis de tratamento, tá bom? Vamos continuar, gente. Dúvidas? Não. Gente, construções sociais e estereótipos, né, nas práticas corporais. Muito simples também, e muito sério esse assunto. O mundo hoje julga muito para essa questão dos estereótipos, né? Falas do tipo, mulher não tem que jogar futebol, o lugar de mulher na cozinha. Gente, isso tem que acabar, né? O Enem discute muito isso, essa questão da história da mulher dentro do esporte, né? A mulher era proibida de praticar esporte, a mulher era proibida de trabalhar, e hoje em dia, a mulher, por exemplo, ela pode participar de todas as práticas corporais, né? De todos os esportes, tá bom?
Eu acho que isso está claro para todo mundo, né? E os estereótipos não estão ligados só a essa questão da mulher, não. A questão de gênero também, né? Na questão do LGBTQIA+, que vale a pena aprofundar nesse assunto. Questões ligadas a, por exemplo, a pessoa baixinha não pode jogar voleibol, o baixinho não pode jogar basquete. Isso está batido já, né? A gente sabe que qualquer pessoa pode jogar qualquer esporte, pode fazer qualquer atividade física, né? Se eu perguntar para vocês que se o homem pode participar do balé, por exemplo, e aí? Pode. Não só pode, como faltam homens, né? Por conta desse preconceito, por conta do machismo, em diversos grupos de dança, faltam homens lá participando, tá? Então, galera, esse assunto tá batido já, né? A gente tem que acabar com esse tipo de preconceito. Na escola, por exemplo, não existe mais, né? Isso não pode existir, tá bom? E faz parte também desse conteúdo no Enem. Continuando. Lazer, galera. Já expliquei para vocês, né? Basicamente, o lazer é tudo aquilo que a gente faz no nosso tempo ocioso, tá, gente? No tempo livre. O que pode ser lazer? Diversas atividades que você tem prazer de estar realizando ali no seu tempo de lazer. E como eu bem disse, algumas atividades não podem ser consideradas lazer. E fica fácil de entender quando a gente bota a palavra compromisso ali no meio, né? Se você está num momento ali de lazer, né, no momento do seu tempo livre, que você tem prazer em fazer aquilo que não é um compromisso, é considerado lazer. Agora, se esse é um compromisso seu, deixa de ser lazer, tá bom? Eu adoro jogar basquete, mas a partir do momento que eu tenho um compromisso de jogar lá toda segunda e quarta, que eu tenho que levar bola, ou que eu tenho que estar presente lá, e que às vezes eu quero descansar, mas eu tenho que ir, deixa de ser lazer. E coisas que influenciam o lazer, né? Tá aqui: trabalho, estudo, segurança, iluminação, clima, a idade, os espaços disponíveis, o nível socioeconômico, né, gente? O lazer está muito ligado à questão social, ou melhor, à questão financeira. Se a pessoa não tem dinheiro para comer, galera, como é que fica o lazer, né? Mesma coisa relacionada à educação, relacionada à saúde, né? Por que a parte financeira é muito importante para a saúde? Por conta disso também. Gente, gasguei aqui com o meu próprio ar, mas vamos lá. Jogos e brincadeiras, gente. Deixa eu resumir para vocês. O que é importante vocês saberem? Existem brincadeiras, jogos e esportes. Qual que é a diferença? Brincadeira não tem regra. O jogo tem regra. O esporte tem muitas regras. Gente, desculpa que eu estou engasgadão aqui com o meu próprio ar. Mas vamos lá. Continuando. No Enem costuma muito cair essa questão relacionada a jogo, brincadeira, jogo e esporte. A diferença galera, o esporte, ele envolve dinheiro, ele envolve atletas. O atleta, ele tem ali, no caso, a profissão dele no esporte. Ele recebe dinheiro para aquilo, né? O esporte envolve uma federação, uma organização, né? Igual a Confederação Brasileira de Futebol, que organiza o futebol no Brasil, igual a Federação Internacional de Futebol, né? Que é a FIFA, que organiza o futebol no mundo. E os atletas sobrevivem por conta desses esportes. Então, isso é esporte. O jogo possui regra, mas, no caso, não tem atletas. Não tem pessoas que vivem daquilo. Não tem competições, igual a queimada. A queimada é um esporte? Não. Queimada é um jogo, tá, gente? O que é brincadeira? Brincadeira é aquilo que não tem regra, que tem poucas regras. Por exemplo, qual que é a regra de rodar bambolê? Alguém sabe me dizer? Não, quase não tem, né? Faz um movimento. Isso, não tem regra. A pessoa vai rodar bambolê. Não tem regra nenhuma nisso. Tá? Então, rodar bambolê, gente, é uma brincadeira. Tá? Queimada, pique-bandeira, são jogos. Tá bom? E o esporte é aquilo que envolve ali, no caso, dinheiro, árbitro, tá bom? Tem uma organização ali por trás. Dúvidas? Não, tá ok. Ciro, quer pontuar alguma coisa aí? Tem mais matéria. Não, professor. Manda Pode ver. continuar, então? Pode continuar. Beleza, eu vou... Vocês estão vendo minha tela aí, gente? Sim. Peraí, que eu vou...
Deixa eu. Deu um tilt aqui, deixa eu voltar lá para a parte dos livros, para a gente continuar no. Beleza. Sério. Revisão. Educação física. Beleza, galera. Seguinte. Vou passar bem rápido agora para vocês, gente, senão a gente vai passar do horário, certo? Tá, Ciro? Beleza. Gente, dança. O que é essencial a gente saber na parte da dança aqui? A dança, ela é muito envolvida com a questão da música, com a questão da cultura. Eu e o Ciro, a gente já discutiu bastante sobre isso, né, Ciro? Eu acho que você já passou esse conhecimento para eles, não passou, Ciro? Nós trabalhamos um pouquinho disso aí, mais em relação à música, né? A gente sempre trabalha a música nas nossas aulas, falamos um pouquinho da cultura erudita, de massa, popular. Dança, nós não trabalhamos tanto. Então, mas Ciro, o break, acho que seria interessante você comentar, né? Isso, mas a dança está diretamente ligado à música. É basicamente o mesmo princípio, né? Está ligado à questão de cultura. Cada cultura possui, escuta músicas diferentes, né? E danças diferentes. E essas danças, elas existem por questões, elas podem existir, né? A pessoa dança por questões de prazer, de lazer, ou por questões religiosas, né? Ou por questões de comunicação. E aí, quando a gente fala da dança, quando a gente liga a dança à cultura, tem, né, existe, né, no caso, a cultura de massa, né, que é aquela da indústria, né, que é aquela que bomba, igual a música, que você deve ter trabalhado, né, Ciro? Sim. Tem a cultura popular, que é aquela, no caso, do povo, aquela que faz parte da história daquele povo, né, igual que no Brasil a gente tem algumas danças culturais, igual o frevo, a quadrilha, o próprio samba, né, que são danças que se desenvolveram em determinadas regiões, e tem a cultura erudita, que tem muito a ver com uma questão financeira ali, com uma questão de um conhecimento mais aprofundado sobre aquele tema, né, sobre a história, a arte, né, e na dança nós temos as danças clássicas, o balé, tá bom? O Ciro citou o break, galera. Qual que é a ideia do break? O break, inclusive, agora vai ser um esporte olímpico, né, não sei se vocês estão sabendo. A dança do break, gente, na verdade, todas as danças possuem um aspecto histórico. A gente pode colocar, por exemplo, a capoeira também como dança, né? A capoeira é muito importante para a história do Brasil. E é interessante vocês darem uma lida, né, sobre a capoeira, por exemplo, na importância que a capoeira tem para o Brasil, né? A capoeira faz parte da cultura brasileira, é um marco, né? E aí, a história da capoeira, né, é muito bonita, vamos dizer assim, se a gente parar para analisar todo o contexto e o tanto que ela é forte hoje para representar o Brasil. É óbvio que o princípio da história não é bonito, né? A questão dos escravos e tal, né? Mas da forma que ela foi desenvolvida, a luta da capoeira é muito parecida com a questão do break. Por isso que eu puxei a capoeira. O break, gente, a dança do break, ela foi usada como uma luta, né? Como forma de resistência do preconceito contra a pessoa negra, assim como a capoeira no Brasil. Tá? Então, lá nos Estados Unidos, naquela época que a cidade era dividida entre o lado do branco e o lado das pessoas negras, pretas, né? O preconceito era gigantesco. As pessoas pretas, negras, não podiam ir para a parte branca, né? Elas não podiam trabalhar, elas não podiam quase nada. Então, a forma que esse povo teve, né, de estar demonstrando sua indignação, de estar lutando pelo seu direito, foi através da música, no caso o hip hop, né? No Brasil, o rap, foi através do break, dessa dança. Então, através dos movimentos, daquela agilidade, né, do som, as pessoas brancas meio que conseguiram enxergar esse problema de uma outra forma, né? Eles conseguiram quebrar esse preconceito. Então, foi uma forma de luta, de batalha. Óbvio que tiveram outras, né? Mas a questão do grafite, do basquete de rua, né, do hip hop, do break, isso tudo está dentro desse estudo de educação física, tá, gente? Pro Enem. Então, vale a pena uma leitura mais aprofundada desses temas, assim como a capoeira no Brasil. Tá bom? Tranquilo, Ciro? Sim, por que eu comentei do break? Um dia eu estava caçando umas questões do Enem, né, para chapuletar o pessoal, e eu me deparei com uma questão exatamente que falava sobre o break. E eu mesmo não sabia responder.
Não, Então, ótimo. Então, é isso aí. Vale a pena se... Aqui, ó. o pessoal ver que não é uma questão só de interpretação, realmente tem o conteúdo teórico da educação física, da dança, da cultura que é preciso Forte. ter. Isso, perfeito. Ó, hip hop, o break, como eu falei, que inclusive vai ser um esporte olímpico, galera. Virou um esporte competitivo dentro das Olimpíadas. Ah, outra informação importante, gente, pegando o gancho aqui. As Olimpíadas, gente, o esporte olímpico é o mais alto nível que um esporte pode chegar, tá? Então, quando um esporte surge, quando ele é desenvolvido, no caso um jogo, né? Um jogo é desenvolvido, a gente cria um jogo. Ele vai se desenvolver ao máximo quando ele chega nas Olimpíadas. E quando que ele chega nas Olimpíadas? Quando o mundo inteiro pratica ele de forma organizada. Quando o mundo inteiro tem federações e confederações, tá? que organizam campeonatos e tem atletas, patrocínio, envolve dinheiro, transmissão de televisão. Tá bom, gente? Só como curiosidade. Então, por que o break entrou para as Olimpíadas? Por que o skate entrou para as Olimpíadas? Porque o mundo inteiro pratica de forma organizada. Tem competições oficiais, né? De forma organizada no mundo todo. Tá bom? E como eu disse, ó, o hip hop, o breaking, ele surgiu, né? Eles surgiram e foram desenvolvidos como forma de resistência. Tá bom? E aí nós temos uma cultura bem urbana, certo, professor? Isso, bem urbana, perfeito. E nós temos aqui, no caso, alguns estilos de dança, né? A dança pode ser classificada enquanto há um modo de dançar, sozinho, dupla, a origem folclórica, né? Cerimoniais, né? Existem algumas cerimônias por questões religiosas, às vezes, tá bom? Étnicas, né? Existem danças, por exemplo, o índio faz dança para... eu sei que isso é tratado muitas vezes como brincadeira, como zoação, mas é verdade. Os índios dançam pedindo chuva ou dançam pedindo que a doença vá embora, né? Então, existem algumas questões ligadas aí a etnias, né? Quanto à finalidade, a gente já falou. Transformações das práticas corporais, gente. Por que isso é importante? Isso aqui é simples também. Os esportes mudam. E as práticas corporais também. Essa palavra esportivização, ela é utilizada quando você torna alguma coisa esporte. Por exemplo, eu posso realizar um movimento de levantar minha perna, de realizar um chute. Esse movimento pode ser esportivizado ou não. Quando que ele não é esportivizado? Quando a pessoa, geralmente uma criança, faz esse movimento sem um intuito esportivo, né? E aí quando você chuta, por exemplo, imitando o Neymar, ou imitando o Cristiano Ronaldo, imitando o Messi, ou quando você faz um movimento de arremesso imitando o movimento do esporte, você está esportivizando. Então essa palavra esportivização é quando você torna alguma coisa esporte. A gente pode, por exemplo, eu posso pegar o futsal, o futebol ou o basquete e tirar algumas regras. Quando eu estou chinelo como golzinho e a gente não tem lateral, sabe? Não tem falta, ou no basquete você pode fazer um drible diferente, a gente está desesportivizando, a gente está se afastando do esporte. Quando a gente esportiviza, quando a gente faz esportivização, é quando a gente aproxima do esporte. É quando a gente vai para uma quadra, contrata um juiz, né? Quando envolve dinheiro, vai ter uma premiação ou envolve medalha, isso a gente está esportivizando. Quando a gente está cumprindo a regra perfeitamente. Dúvidas, galera? Deixando o negócio mais formal, certo? Perfeito, tá? O termo é muito utilizado. Vamos lá. Esporte. Eu não vou aprofundar nisso não, Ciro. Isso tem a ver com o que eu estou falando, tá? Quando a gente fala de esportivização, tem a ver com competição, né? Foi aquilo que eu expliquei antes. Existe a brincadeira, o jogo e o esporte. Brincadeira não tem regra. Jogo tem regra. O esporte tem muitas regras. Tem uma confederação, envolve dinheiro, né? Tem aquela questão do espírito esportivo e do fair play. Não sei se vocês já escutaram essa palavra fair play, daqui a pouco eu explico rapidinho. Mas como que o esporte pode ser dividido? O esporte, gente, ele pode ser de marca. Quando a gente pega os esportes, eles podem ser classificados. Como assim? Igual os filmes, né? Tem filme de comédia, tem filme de ação, tem filme romântico, tem drama, né? Suspense. O esporte também é classificado. Quais são as classificações? Esporte de marca são aqueles que você precisa registrar ali o tempo do atleta ou a distância que ele arremessou alguma coisa, certo? Os esportes de precisão é quando você precisa acertar um alvo. Tirar o alvo, arco e flecha, boliche.
golfe, tá? O curling, que está aqui no texto, é aquele esporte da Olimpíada de Inverno, no gelo, que os atletas jogam um disco no gelo, o disco vai patinando no gelo, é tipo bocha, né? Você tem que chegar mais próximo do alvo. Esses são os esportes de precisão. Técnico combinatório são aqueles esportes que você precisa cumprir com determinados movimentos e cumprir com perfeição. A ginástica, né? O nado sincronizado, galera, ele inclusive mudou de nome. Não é mais nado sincronizado, é nado artístico, tá? Isso foi atualizado aí recentemente. Assim como a ginástica olímpica mudou, era ginástica olímpica e virou ginástica artística. Então, são os técnicos combinatórios. Existem os esportes de rede, vôlei, futevôlei, tênis de mesa, tênis. Todo esporte que tem uma rede dividindo um lado do outro é esporte de rede. Muita gente pergunta, fala, professor, mas o basquete tem rede, né? Na cesta. O futebol tem rede no gol. Não, galera, não é assim. Os esportes de rede são aqueles que a quadra, o campo é dividido. Beleza? Beleza. Esporte de campo e taco, beisebol, cricket, são esses esportes que você utiliza um taco dentro e no campo, né? É bem óbvio isso. E de invasão territorial. Esses são os mais cobrados, tá, gente, em provas. São aqueles que você precisa invadir o campo, a quadra do adversário. Basquete, handball, futebol, futsal, rugby, futebol americano. Todo esporte que você invade a quadra ou o campo do adversário é de invasão, tá? Esporte de invasão. Esporte de combate são as lutas. Beleza? Dúvida, gente? Não. Dúvida, Várias sim. expressões novas aí, ó. Legal. Várias palavrinhas novas para o pessoal aprender. Vocês vão receber o material, galera. Vale a pena dar uma ida depois. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar com o Ciro, ou então o Ciro pode passar meu contato para vocês, tá? Vocês podem entrar em contato. Ciro, pode passar meu número para eles. Eu passo meus alunos sem problema nenhum, tá bom? Beleza. Galera, vou acelerar, hein? Acaba 9h40, né, Ciro? Sim. A gente levou uns 5 minutinhos para começar. Se quiser passar uns 5, 10 minutos, não tem problema. Por mim não tem problema. Fico preocupado com a galera aí, né? Se tiver compromisso, mas eu vou acelerar, galera. E depois a gente pode comentar mais, tá? Então, ó. Corpo, mídia e tecnologia, galera, tem muito a ver com aquilo que a gente discutiu sobre as questões da imagem corporal, né? A mídia influencia muito nisso, tecnologia também, tá? Vale a leitura depois. E eu já falei com vocês, né, sobre essa questão da imagem corporal. A sociedade hoje, né, ela meio que nos obriga, nos cobra nessa questão de ter o corpo perfeito e tal. E surge essa palavra aqui, ó, corpolatria. Já ouviram? Não. E, professor, é interessante também fazer uma ponte aqui para os alunos aí, para o pessoal que já estava desde o começo do ano, vai lembrar lá da nossa primeira aula, né, gente, que a gente trabalhou bastante esse assunto aí, lembram com aquele vídeo da música? Tudo isso que o professor Daniel está falando, questão do corpo e de como ele fica mais exposto em tempos de redes sociais e os problemas que isso traz e remédios, etc., toda essa questão a gente trabalhou lá no comecinho, lembra? Como é um assunto extremamente relevante. Verdade, eu lembro. E aí, galera, é muito cobrado, né? O Enem utiliza muito essa questão de interpretação com a questão de sociedade, com a questão de saúde, né? E da imagem corporal. Dá para juntar isso tudo. Então, associa a questão da dieta, da sua imagem corporal, o exercício físico e essa questão de conviver em sociedade, da mídia, né? Hoje em dia, as redes sociais, elas nos impõem um corpo ali que muitas das vezes não existe, né? Você pega ali a atriz, né? Você pega ali o personagem ou influência digital lá, que posta uma foto que você olha e você fala, nossa, né, que corpo perfeito, eu quero ter esse corpo. Só que muitas das vezes a pessoa nem possui aquele corpo, porque ela utiliza de filtros, de programas de edição, né, que transformam o corpo dela. E você vê aquilo, você fica triste. Você acaba te causando ali uma ansiedade, né, uma depressão, porque você não consegue ter aquele corpo. Só que nem aquela pessoa tem, né? É muito complicado isso. Então, corpolatria, gente, ideologia cujo princípio é a idolatria ou o culto exagerado ao corpo. É quando a busca pelo ideal de corpo, né, perfeito, sem qualquer sinal de gordura ou rugas,
torna-se excessiva. E a pessoa passa horas em academias e faz dietas restritivas. Essa imposição estético-social pode vir a comprometer a saúde e o bem-estar, causando, por exemplo, transtornos psicológicos. Foram aqueles transtornos que a gente viu. Beleza? Show. Beleza, galera. Eventos, galera. Esse conteúdo é bacana. E o que vocês precisam entender? Que existem dois lados com essas questões desses megas eventos internacionais. O primeiro lado é a questão do esporte, né? A questão do desenvolvimento daquele país e sociedade, a questão do espírito esportivo. Igual, o Brasil sediou as Olimpíadas, né? A gente tem um belíssimo exemplo, e esse assunto caiu muito no Enem, pode cair ainda por conta disso, as Olimpíadas. Existe um lado, né, que a sociedade, que a população brasileira, o mundial, apoia esses grandes eventos por conta do desenvolvimento. Atrai dinheiro, atrai público, né? A cidade ali é desenvolvida, né? São vários projetos, né, de construções, né, de estar injetando dinheiro ali para construções de belíssimos estádios, etc. A cidade evolui, a cidade cresce. Só que tem um outro grande problema. Qual que é esse outro grande problema, galera? Quem pode me ajudar? Os investimentos? O que acontece com esses investimentos na maioria das vezes, né? Quais são os problemas que esses megas eventos podem causar? De investimentos em outras prioridades, em outros locais, como aconteceu no Brasil, né? Isso aí, perfeito. Existe o problema da corrupção, que foi descoberta, inclusive, das grandes entidades que organizam, né, esses megas eventos. Muitas das vezes, esse dinheiro ele poderia ser investido em outras coisas, em outras necessidades daquele país, né, igual nós tivemos aí as Olimpíadas no Brasil, na África do Sul também. A África do Sul, por ser um país, né, com um desenvolvimento, vamos dizer assim, maior, né, principalmente lá na África, mas também possui diversos problemas sociais, e não só sociais, né, mas por diversos problemas, e aí acaba se gastando um dinheiro absurdo, e aí a corrupção também vem em cima. Então, essa discussão existe também dentro da área de educação física no Enem, tá, gente? A importância desses eventos. Não existe, galera, um martelo batido se é ideal ou não, né? Se tem que fazer ou não. O que existe é uma discussão. Vocês têm que estar cientes de que tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Pontos positivos: traz investimento para aquele local, né? Muitos turistas, muitos patrocínios, muitas empresas, muitas indústrias podem aparecer lá, né? Desenvolve nesse ponto muitos empregos. A sociedade ali discute essa questão do esporte, do espírito esportivo. É uma coisa muito bonita essa questão esportiva. E o outro lado, da galera que melhora a infraestrutura do local também, né, professor? Melhora a infraestrutura. A gente viu os benefícios que a cidade do Rio teve, né? E se souber utilizar isso, o Brasil falhou muito nisso. Mas os países que saibam utilizar esses espaços pós-Olimpíadas ou pós-Copa do Mundo, né? Aquilo ali fica para a sociedade. A cidade olímpica, ela é do Rio de Janeiro, né? Os estádios, os ginásios, as estruturas olímpicas, elas ficaram para o Brasil. Aí cabe a questão de organização do país para estar utilizando aquilo depois, né? Alguns países não conseguem, e esse é o problema. Aí entra o lado contra, né? O lado negativo desses eventos. Gasta-se muito dinheiro e muitas das vezes em coisas que não vão ser utilizadas. São os chamados elefantes brancos, né? Aqueles estádios lindos, gigantes, que não são utilizados. É um grande problema dos estádios que foram construídos, por exemplo, no Nordeste, no Norte e Nordeste do Brasil, né? Estádios gigantescos que não tem, às vezes, clubes para estar utilizando ou eventos, né? Então, vale essa discussão, vale essa leitura também, tá, gente? Deixa eu passar aqui. Futebol no Brasil, galera. Não vou nem entrar nesse assunto, porque tá na televisão, tá no dia a dia. Por que o Enem discute futebol? É o esporte mais praticado no Brasil, né? Mais discutido, que mais está na televisão. Então, existe essa questão da paixão, né? Da identidade, de ser tradicional, né? Então, pode cair alguma coisa relacionada a isso, só que a maioria dos alunos, né, tiram de letra, tranquilo, né? Aí, importantíssimo, galera. Vamos lá. Ciro, pode continuar ou... Pode continuar. Vou ser o mais breve possível, galera. IMC, pessoal, cai bastante. Inclusive, o aviso aqui, ó. Atenção, o IMC pode aparecer em provas de outras áreas, como as exatas e biológicas, tá? O que é IMC, gente? Alguém sabe calcular? Alguém já fez? Alguém já ouviu falar?
Já ouvi falar assim. O IMC ele foi bastante discutido também, galera, por conta agora dessa questão da vacina, né? E o IMC, gente, ele é vamos dizer assim, uma avaliação, é uma maneira que a área da saúde tem, né, principalmente médicos, nutricionistas e profissionais de educação física, de estar avaliando a pessoa. É um cálculo simples, você faz o peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado, tem que tomar cuidado, eu sei que vocês são experts aí em matemática, né, em cálculos, etc., mas tem que tomar cuidado nessa questão da altura ao quadrado, né? Você tem que fazer esse cálculo primeiro para depois dividir o peso pelo resultado. E o resultado que você vai ter, gente, ele pode ser classificado como abaixo do peso, peso normal, sobrepeso, obeso, extremamente obeso. Tá? Gente, alguém tem dúvida quanto a isso? Não, tranquilo. Ou, né? Costuma cair bastante, tá, gente? Mas é simples. Qual que é o detalhe? Vai vir essa imagem ou uma imagem parecida no Enem. Tá? E você vai ter que fazer essa interpretação. Você vai ter que pegar o resultado dos dados que forem dados lá. O Enem vai dar o peso da pessoa, vai dar a altura. Você vai calcular, não vai ter a fórmula lá. Pode ser que tenha, mas às vezes não vai ter. Você tem que saber, né? E aí você vai calcular e vai ter essa tabela lá. Aí vamos imaginar que o resultado dê 31. Você vai olhar aqui, 31, a pessoa é obesa. E a resposta vai ter relação com isso. Nas opções, gente, não vai estar lá. Ah, a pessoa tem peso normal. Ah, a pessoa é obesa. Não. O texto do Enem, né, ele vai tentar te confundir. São aquelas pegadinhas. Ele vai colocar um texto lá explicando a história de vida da pessoa, e a pessoa emagreceu ou engordou, e acha o IMC dela. E aí, através disso, as respostas vão estar lá. Ah, fulana tem um peso normal, porque fulana possui IMC tal, e a fulana faz exercício, entendeu? Então, eles vão colocar um texto lá e ele vai tentar te confundir nessas informações. Tá bom? Mas, obviamente, o principal vai estar nesse cálculo aqui. Show, gente? Beleza. Ok. Qual que é uma das pegadinhas do IMC, gente? O IMC, ele é uma forma de avaliação, mas ele não é a melhor forma de avaliação, tá? Hoje em dia existem formas muito melhores de avaliar uma pessoa. Por exemplo, pessoal, se eu pegar um fisiculturista, né? Fisiculturista é aquele cara que treina para ser muito forte, né? Muito grande, com a massa muscular bem desenvolvida. O fisiculturista, gente, ele, comparando com uma pessoa normal, ele vai ser mais pesado ou menos pesado? Mais pesado. Ele vai ser muito pesado, né? E aí, se eu comparar, se eu fizer o IMC desse cara, pegando o peso dele, dividindo pela altura ao quadrado, qual vai ser aqui, provavelmente, o resultado dele? Acima de 35. Acima de 35, né? E ele é extremamente obeso? Não. Não é, né, galera? Então, existe um grande problema no IMC. Né? O IMC, gente, ele é uma forma fácil de você avaliar pessoas. Só que ele é muito utilizado para pessoas sedentárias, para pessoa que não pratica exercício. Se você faz exercício, igual algumas meninas comentaram, né? Ou, não sei se os homens e os rapazes. Se vocês fazem musculação, por exemplo, se vocês treinam, eu treino vôlei, eu treino basquete, se você treina alguma coisa, já fica complicado utilizar o IMC, porque o seu corpo desenvolveu musculatura, né? Você tem um desenvolvimento muscular ali que vai atrapalhar esse resultado. Então, muitas das vezes você é forte e vai dar que você é obeso ou extremamente obeso. O que não é o caso do Ciro, né, Ciro? Desculpa, gente. Eu tô olhando essa tabelinha e tô tentando ver onde é que eu me encaixo aí. Vamos pular essa parte. Mas, para ficar claro, galera, o IMC ele é uma forma fácil de você avaliar uma pessoa, mas uma pessoa sedentária. Criança também é legal. Existe uma tabela só para criança, tá? Diferente dessa aqui, tá? Os resultados são diferentes. Existem diversas tabelas, diversas pesquisas diferentes, tá bom? Pode variar esse número, tá? E fique claro também, gente, esses números aqui, ó, isso não é uma regra, tá? No caso, aqui tem a fonte, né, de que foi tirado. Mas existem diversas fontes diferentes. Cada empresa que trabalha, né, com essa área da saúde, ela pode ter uma tabela dessa diferente, tá bom? Existe tabela de IMC só para mulher, só para homem. Existe por idade, tipo assim, IMC para homem de 40 anos, entendeu? Para crianças de 12 anos. Então, existem diversas tabelas e o Enem vai escolher uma. Desnutrição, tranquilo. Vamos fechar. Gente, sobre o IMC, alguém tem dúvida? Tranquilo. Não. E obesidade, galera. Obesidade também eu acho que é bem claro, né? Obesidade é quando a pessoa está
acima do peso, bem acima do peso, né? Geralmente a pessoa é sedentária. E isso não é uma regra, tá, gente? Que fique claro que a pessoa, ela pode ter o tamanho pequeno, vamos dizer assim, né? Você olha a imagem corporal dela, a pessoa não é tão gorda, mas ela pode estar com excesso de gordura, assim, e ser sedentária, assim como uma pessoa gordinha, uma pessoa obesa, ela pode ser ativa, né? Ela pode praticar exercícios, tá? É bom falar isso porque isso é cobrado também, tá? E aqui tem algumas consequências, casos, né? O que pode fazer para fugir da obesidade. Ciro, só uma coisa que faltou eu falar, que eu acho que está aqui no futebol, Fique à não vontade. tá, que é sobre o fair play. Aqui, ó. Achei. Antes aqui, né, que a gente falou sobre os esportes, é importante falar do fair play, que é bem cobrado também. Gente, vocês sabem o que é fair play? Já ouviram falar? Vou até tirar aqui para ninguém ler. Já ouviram falar em fair Já play? ouvi falar. Alguém sabe explicar? O fair play, gente, ele acontece, né, numa situação em que no jogo ali, no esporte, no caso, né, é priorizado ali o espírito esportivo, o jogo limpo, né? O jogo limpo. Quando a gente traduz ao pé da letra, né, fair play, tem mais ou menos essa tradução, né, Ciro? Traduz aí pra gente perfeitamente. Eu estava até escrevendo no chat aqui para eles. O Wellington comentou que já ouviu falar. Estou até escrevendo aqui. O fair play seria jogo justo, numa tradução literal em inglês. Jogo justo, perfeito. É quando você se preocupa com o seu adversário. Não é porque vocês são adversários que você quer vencer a todo custo, quer vencer a todo preço. Isso pode soar estranho dentro do esporte, né? Você quer vencer. E muitas das vezes a torcida ela fica inflamada com isso, né? A torcida quer que você ganhe a todo custo, roubando, né? Descumprindo a regra, igual no futebol, gol de mão, ou igual no basquete, faz uma falta ali que o juiz não vê. Só que, galera, isso foge do fair play. Então, o que é o fair play? O fair play não é uma regra, mas ele vamos dizer assim, uns princípios éticos, né? Tem a ver com a ética dentro do esporte. O fair play está ligado a você ter ali um respeito pelo seu adversário. Numa luta, por exemplo, né? Imagina lá no UFC, 2 lutadores estão lá disputando, e aí você percebe que o seu adversário sentiu uma dor ali na barriga, uma dor de cabeça, e ele está desorientado por conta daquela dor, sabe? De um problema de saúde que seja, ou alguma coisa que aconteceu ali na hora. E aí, o que você vai fazer? Você vai vencer a luta a todo custo? Você vai nocautear ele ali na hora, vai derrubar ele? Ou você vai avisar o juiz, entendeu? Então, o fair play tem a ver com isso. Não está na regra que você tem que respeitar o seu adversário nesse ponto. Mas é bonito, é uma coisa ética. No futebol acontece muito quando o seu adversário cai no chão. Seu adversário sofreu um carrinho lá, mas às vezes você foi na bola. Você foi na bola, não foi falta. Seu adversário caiu no chão machucado e você continuou a jogada. Você pode ir fazer o gol, ou você pode simplesmente jogar a bola para fora, para os médicos atenderem aquele jogador e você fazer um gol com ele em condições de te marcar, entendeu? Ou você quer ganhar com seus adversários deitados no chão. Então essa é a questão do fair play. Você quer ganhar a todo custo ou você quer ganhar de forma justa, mostrando que você é superior ao seu adversário. Então, resumindo, não é uma regra, mas é bonito, sabe? É uma coisa bacana de você estar assistindo, de você estar vendo, né? Como o Ciro bem disse, né? Na tradução ao pé da letra ali, é o jogo justo. É você tá tornando aquele jogo justo lá, né? O outro exemplo é quando, imagina que na hora que você está indo pro gol lá, o zagueiro na sua frente, sei lá, torce o pé. E aí, será que vale a pena você ir lá e fazer esse gol com o zagueiro do outro time deitado no chão, sem poder te marcar, né? E aí tem vários exemplos, depois vocês podem buscar no YouTube, galera, ou em outras plataformas, vídeos de fair play, até bacana de ver, emocionante, é muito bacana. E aí tem a ver também com você respeitar a torcida, bater palma para a torcida, tem a ver com você cumprimentar o adversário ali antes e depois do jogo, tem a ver com você saber perder e saber ganhar, não é porque você ganhou que você vai xingar o adversário, ou não é porque você perdeu que você vai chorar e vai falar que o juiz roubou, entendeu? Então, o fair play é isso, é você tratar o esporte como uma coisa bonita, de respeito, tá bom? Dúvida, gente? Tranquilo. Nossa, eu confundia muito esse termo, mas ficou bem, bem claro. Quer fazer pergunta? Ficou bem claro mesmo? Tranquilo? Tranquilo. Até porque rivalidade de esporte não é guerra. Né? Isso, perfeito. Isso até, né?
esse pessoal aqui, a gente vê torcidas organizadas que saem na rua fazendo aquele escarcéu, né, caindo na porrada e dando tiro e pegando até pessoas que não queriam estar ali, né, bombas e tal. Isso não é esporte, né? Isso é Perfeito. somente uma selvageria. Isso é, acho que até na guerra existe uma forma maior de civilidade. Perfeito, Ciro. Nas guerras existe essa questão ética, né? De você, apesar de você estar querendo dominar, matar, que seja, existe muitas coisas éticas e muitos compromissos, respeito com o seu oponente, né? Isso também transparece no esporte, né? Você quer ganhar, quer, mas você quer ganhar de forma justa, né? E são vários episódios aí, né, Ciro, ao longo da história que foram lamentados contra as guerras por desrespeito e no mundo do esporte também. Diversos atletas foram julgados, né, pelo mundo esportivo por não cumprir com essa questão do fair play, né? Sim, inclusive no meio de uma das guerras mundiais aí, não me lembro qual agora, existe uma história dos dois batalhões que pararam, né, a guerra e meio que confraternizaram juntos no Natal, alguma história assim. Então, Isso aí. a civilidade tem que estar acima, né? Perfeito. Professor, o conteúdo você encerrou? Tem mais? Como é que estamos? Encerrei, Ciro, encerrei, né, galera? Foi um Encerrou? resumo aí de tudo, né, Ciro? Todos esses conteúdos, turmas, eles podem ser aprofundados, tá? Vocês podem buscar mais conhecimentos, né? Existe. Eu vou disponibilizar esses slides aí, vou mandar para o Ciro depois para ele mandar para vocês. E tem umas questões aí também, né, Ciro? Além do livro, que eles podem estar. Sim. A gente vai preparar aqui, pessoal, um materialzinho, mais umas questões de Enem, para vocês resolverem depois e eu vou compartilhar lá com vocês. Show de bola. Então, bem, estamos aí encerrando com 5, 10 minutinhos depois, porque esse conteúdo é essencial. Então, eu queria aqui, em primeiro lugar, agradecer imensamente ao professor Daniel, também, como ele já disse, um grande amigo de longa data. Gostaria de agradecer imensamente. Vocês não sabem como esse professor é agarrado, ocupadíssimo o tempo dele. Então, muito obrigado por ter Isso. dedicado seu tempo aí, ter vindo colaborar aqui com o nosso projeto, porque você, eu, todo mundo do MEP, nossos alunos com certeza também, acreditamos que a educação é o único caminho. Perfeito, Então, Ciro. muito obrigado por isso e muito obrigado também por disponibilizar aí o material. Essa a gente não estava nem esperando, também legal compartilhar já o material com a gente. E a vocês, queridos alunos, nossa despedida de sempre. Muito obrigado pela presença, pela participação, pelo prestígio. Um beijo do gordo e uma Valeu, boa galera. noite. Obrigado e agradeço todo mundo do MEP aí. Valeu, Ciro. Até a Obrigadão, próxima. gente. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada pela aula. Obrigada, Daniel. Obrigada, Ciro. Tchau, boa noite, Tchau. Tchau, gente. tchau. Obrigado, boa noite. Bom final de semana. Valeu. Para Vocês vocês também. também. Encerrando gravação. Valeu.